Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, seu host de sempre, Gabriel Avi. E lembrando que nós fazemos as nossas gravações no Blue Space. Então, se vocês querem ter o próprio podcast de vocês e assim como eu passar por uma experiência maravilhosa de conhecer convidados excepcionais, histórias de pessoas ou enfim, projeto para sua empresa, de repente você precisa construir autoridade, você quer dar mais nome no mercado que você atua, aqui é uma excelente oportunidade para você desenvolver isso. Então, nosso contato vai estar com o QR Code na tela também na descrição do vídeo e vamos ao papo de hoje. Estamos com um convidado que eu tive o enorme prazer de conhecer há não muito tempo, porém, a gente teve uma conexão, pelo menos eu senti isso, uma conexão imediata, porque é um cara que eu não sei explicar isso, mas eu já falei isso pra ele diretamente, que é a questão de energia. Eu sou um cara mais místico e eu já falei pra você que você tem uma energia incrível e você acaba abraçando a pessoa sem querer, é uma coisa natural sua. Estamos com o Danilo Mendonça, que é o Head de Parcerias da Corbis. Dan, conta pra gente, o que é ser um Head de Parcerias da Corbis? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Obrigado, Gabriel. Foi muito legal mesmo, foi uma conexão forte, né, que a gente teve. A gente se conheceu uns 3 semanas atrás, mais ou menos, tipo né, no isso. almoço. Não esperava o elogio agora, isso não foi combinado. Nunca é. E assim é o melhor que tem. Mas sim, sou Head de Parcerias da Corbis desde março do ano passado, finzinho de março, começo de abril. Uhum. É saber lidar com o inesperado o tempo todo, o que vai aparecer à frente e Certo. tentar se antever ao que vai aparecer. Uhum. Então, a Corbis, como uma grande implementadora de e-commerce e também agência de publicidade ligada à WPP, a gente atende mais de 200 clientes em mais de 40 países. A maioria desses clientes hoje são brasileiros, mais ou menos 11, 12 anos de atuação. São clientes, são e-commerces grandes, de uma forma geral, eu posso assim dizer. E cada um com uma necessidade única, uma necessidade diferenciada. E ser um head de parcerias, trabalhar com parcerias de uma forma geral, é sempre ter que estar conectado ao ecossistema e ao que tem além. Eu diria até o ecossistema de e-commerce, ou seja, o que está acontecendo dentro do e-commerce, novidades e tudo mais, e o de inovação, de uma forma geral. Porque muitas novas ideias podem surgir que não necessariamente estão endereçadas a um tipo de público. E parcerias, acredito eu, um bom trabalho de parcerias bem feito, é também buscar esse tipo de player que está ali, que tem uma tecnologia nova, está fazendo algo diferente e que você consegue perceber uma aplicabilidade dentro de um cliente que você tem, que você usa. E aí, meu trabalho hoje é um trabalho diplomata. Ou seja, estou defendendo a Corbis, né? E vou conversar com outras empresas. Mas nessas conversas, que podem ser desde um almoço a um evento maior, a um fórum, enfim, vamos sempre buscar um acordo em comum. Acordo em comum que vai beneficiar o parceiro, que vai beneficiar a Corbis e que vai beneficiar o nosso cliente em comum. Um cliente que às vezes não é meu ainda, mas pode ser através de você, ou vice-versa, ou um cliente que já é nosso, né? O que a gente pode melhorar o serviço para ele, em que a nossa aliança vai beneficiar isso. Né? Então, ter este olho o tempo inteiro, é um olho que vicia, tá, gente? Um olho o tempo inteiro para esses tipos de melhorias, né? Melhorias contínuas. E você comentou comigo que é uma área relativamente nova, que hoje você está numa posição que para você, vamos dizer assim, é um determinado privilégio porque você participa de todos os processos ali dentro da Corbis. Então, isso. Como que é lidar com literalmente todas as áreas e estar apto, por exemplo, a receber uma demanda e ter que buscar os parceiros ideais para essa demanda? Como que você faz isso? Lidar com expectativas também, né? A área de parcerias na Corbis é relativamente nova porque ela começou quando eu entrei. Mas parcerias, de uma forma geral, têm ainda mais notoriedade no mercado, mais agora, depois da pandemia. Já tinha trabalhado antes com parcerias na Vetex, foi mais ou menos 2 anos e meio. Né? Uma parte na loja integrada, que olha muito o SMB, e uma outra parte na própria Vetex, plataforma Vetex mesmo, que está olhando um cliente grande dentro do e-commerce. Tem sido, eu vou até aproveitar e emendar num outro ponto, tem sido talvez um grande desafio ali, trazer muitos dos conceitos que, enfim, eu aprendi com parcerias dentro da Vetex, que é uma empresa de software, para uma empresa que é originalmente de serviços como a Corbis. Então, as métricas são outras, né? Até o resultado do que é um sucesso é outro. E isso tem também o lado do... fazer com que as pessoas, as áreas também entendam
até onde a gente pode ir ou o que a gente pode ir além, né? E quando estamos juntos, geralmente a gente consegue ir além, quando tá todo mundo no mesmo mindset, digamos assim, né? E aí, a Corbis é gigante, tem mais de 500 pessoas trabalhando, né, para todos esses países, e não só pelas necessidades diferentes, também tem cobranças diferentes para cada área, Certo. né? Então, eu tento, a depender com quem conversa comigo, preciso de um parceiro, estou trabalhando com um cliente assim, assim, assado, eu vou tentar entender o quanto aquilo pode ser escalável. Será que é realmente uma situação única, exclusiva? Se é, de que cliente estamos falando e como que a gente pode ajudar ele, talvez, de uma forma mais rápida, mais cirúrgica? Ou se é algo escalável. Essa necessidade aqui vai começar a aparecer em vários outros também, ou do mesmo segmento, ou do mesmo tamanho, ou para o mesmo país. E eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas qualquer coisa... Não, respondeu, porque de certa... É principalmente entender o como você passeia entre as áreas, porque todas as áreas da empresa vão precisar fazer algo a algum cliente, que vai ou pode vir a necessitar de um parceiro para desenvolver. E aí as pessoas te procuram para você fazer parte desse projeto e justamente entender os requisitos, as demandas desse projeto para buscar o melhor parceiro e encaixar dentro daquilo. Exato. Inclusive, a gente está vivendo bastante isso agora, nesse ano. A gente começou um projeto interno na Corbis, com o Igor Souza. Eles montaram estamos chamando internamente de Case Factory. A ideia é de trazer novos cases para o mercado, mas novos cases sair um pouco do usual, do comum, do que tem dentro do e-commerce, do que tem dentro do marketing digital. E com isso a gente vai buscando parceiros com uma característica única. O que eles fazem... Beleza, eles fazem o que todos os concorrentes fazem, mas tem uma entrega diferente por conta de algo específico que eles fazem, sabe? E a gente está tentando fazer esses casamentos. Buscar esse tipo de parceiro e buscar um cliente, o early adopter, né? No nosso book de clientes, tem aqueles que são um pouco mais conservadores, não querem mexer porque está dando certo. E tem aquele que quer testar tudo, né? Então, a gente tenta fazer esse casamento. Buscar esse tipo de cliente que está disposto a fazer um teste. E esse parceiro que está disposto também a nos ajudar a fazer esse teste. Então, entra esse trabalho aí de 6 mãos, digamos assim. E vamos ver se vai dar certo. É um risco para os 3 lados, né? Sem dúvida. Se o teste não é bem sucedido, beleza, cada um vai para o seu canto. Se o teste é bem sucedido, ótimo, temos um case, vamos ao mercado, vamos mostrar, né, o que eu como Corbis, você como parceiro e o cliente fizemos em conjunto e o que deu, né? E aí, isso gera não só material para divulgação de marketing, mas gera também um aumento de expertise, né? A noção do mercado sobre a expertise dos 3 envolvidos ali, né? A gente está fazendo cada vez mais isso, envolve áreas diferentes. Tem sido desafiador, mas tem sido muito legal, assim, trabalhar com isso. É interessante porque pode surgir projeto de qualquer natureza, né? Sim, vendo que há o casamento entre as necessidades de um possível parceiro e um possível provedor para isso, você faz o link dos 3 ali, trabalho que você acabou de falar, que é setar a expectativa, estamos fazendo um teste, todo mundo estando na mesma página, fazemos, deu certo, excelente, vira um case, é algo que pode ser um produto novo que vocês vão passar a entregar para aquele cliente e saber que pode ser oferecido para outros clientes que vocês tenham da mesma natureza desse cliente que fez o teste. Exato, perfeito. É isso. E o único ponto só que eu comentaria a mais é que dentro da Corbis nós estamos definindo quais temas que queremos abordar. Tá? Então, por exemplo, vamos fazer agora um case que é voltado a CRM. Então, vamos buscar algo diferencial de CRM do que já que não está tão aparente no mercado, ou então aliado a uma coisa nova, que já, sei lá, surgiu lá fora, enfim, para poder trazer realmente um case diferente, mas dentro desse universo. Então, a gente está categorizando dessa forma. Vamos ver conversational commerce. Vamos, então, falar com o pessoal da Meta, WhatsApp, ok? Eles provavelmente não, eles têm uma gama de parceiros voltada só para isso. Então, vamos buscar esse tipo de parceiro também. Temos um cliente que quer fazer um teste específico naquilo. Talvez a ideia dele é uma campanha de publicidade que vai utilizar muito isso, que o final do funil vai ser numa conversa de WhatsApp, sabe? Nessa, eu tenho, então, outro parceiro para conectar. Quem está no marketing digital, quem pode fazer essa campanha, né? Quem pode melhor direcionar, quais canais, tudo mais. Então, são vários quebra-cabeças, né? Que eles vão se unindo ali e sempre nessa mentalidade, que eu falo que é a mentalidade da startup, né? Vamos lá, vamos arriscar
com o MVP, né, digamos assim. Sim, total. Deu certo, ótimo, não deu certo, itera, vamos mudar, né? Exato. É isso. E o mais legal é que antes da Corebase, eu tinha dado um hiato dentro do e-commerce, fui trabalhar em inovação. E aí eu trabalhei na The Bakery, como um Programming Manager, como eles chamam lá. E o trabalho do Programming Manager é muito isso também. Tem um cliente que contrata a The Bakery porque eles precisam... Eles estão com um desafio, ou eles estão com uma série de desafios, ou eles chegam na The Bakery e falam, eu não sei, mas eu preciso fazer alguma coisa. Uma pausa. O que é a The Bakery? Ok. Para que as pessoas possam entender o contexto do que você está falando. Certo. A The Bakery é uma empresa que ajuda outras empresas a inovarem. Eu vou colocar desta forma, porque tem vários produtos diferentes lá, desde um produto para co-construção de produtos com outras startups, há também produtos voltados a Venture Capital, Venture Building, especialmente Venture Building. E eles estão em franco crescimento, é uma empresa metade brasileira, metade britânica, né? E que eu conheci nos corredores da Vetex, inclusive. Legal. E sempre, né, desde primeiro eu achei muito interessante e eu entendi por mim que valeria muito a pena ir conhecer, entender como que é esse trabalho, conhecer esse tipo de ecossistema também. Porque dentre alguns mantras que a The Bakery tem, um deles é, em algum lugar, alguma empresa resolveu o seu problema. Não importa o problema que você tiver. Então, a especialidade dentro deste produto, qual eu trabalhei bastante, que é o Partner Program, era de buscar, tem toda uma equipe de estrategistas fazendo isso lá dentro, mas buscar 5, 6, 7 startups no qualquer lugar do mundo que estão atuando exatamente no desafio que foi identificado para essa maior empresa. E aí foi muito legal porque eu podia trabalhar com uma empresa de CPG lá no Texas, pude trabalhar depois com uma de mineradora do Brasil, acho que, né, fica meio claro quem é, e depois com uma bandeira de cartão, né? E dessa bandeira de cartão foi mais interessante porque foram 5 desafios completamente diferentes. Legal. Né? E aí também tem todo esse trabalho que você acaba aprendendo pela experiência também de ajustar expectativas com os clientes também sobre o que será feito, sobre como será feito. The Bakery tem toda uma metodologia específica para isso, para poder entregar no fim, sempre pelo menos de 2 a 3, para cada desafio, né? De 2 a 3 testes completos e aí, a partir dali, é a empresa e a startup que definem se continuarão à frente ou se cada um vai para um canto. Né? Mas é legal porque você tem contato com problemas diversos, de áreas diversas, não necessariamente você vai ter o skill, mas que você vai desenvolver aquele skill junto com a empresa, buscar possíveis soluções para desenvolver aquele skill de alguma determinada maneira. Então, eu enxergo como uma oportunidade muito legal para aprendizado, né? Excelente. Independente do que você ocupa ou faz ali dentro, se você está atuando com inovação para quem precisa de inovação, é o tempo inteiro lidar com coisas novas, né? Exatamente, exatamente. E aí, depois da The Bakery, eu fui trabalhar, voltei para e-commerce para trabalhar com parcerias. Essa parceria foi muito no início, ainda é na real, né? Buscar novas formas, ser um novo canal de vendas, buscar novos tipos de clientes. Às vezes a gente conversa com parceiros que precisam de um determinado serviço e, putz, a Corebase pode ajudar nisso também, acontece. Né? Mas é também buscar esse novo, né? Coisas novas que podemos fazer em conjunto que pode, enfim, ser um serviço, uma linha nova de serviço para a Corebase, ou então pode ser para o parceiro, ou então, enfim, do resultado que a gente tira lá, que caminho que a gente pode seguir, sabe? Sim. Gosto bastante disso. Na Vetex, eu também acabei atuando bastante com isso dentro de um parceiro específico, que é a AWS. Sendo, no caso, aí, software com software conversando, a Vetex como plataforma de e-commerce e a AWS como infraestrutura para a plataforma, podemos dizer que, de uma maneira geral, tudo que a Vetex ganhar de aumento, de revenue, de mais clientes usando e tudo mais, você está esta crescendo outra a sua empresa também infraestrutura cresce. dentro da AWS. Exatamente. A gente usa a AWS até por trás dos nossos perfeito. sistemas e é exatamente a mesma relação. Então, a AWS tem todo um plano de parceria, né, para esse VIS, como eles chamam, voltado para isso, voltado para conseguir ajudar este parceiro / cliente a crescer. Seja em venda, seja em marketing, ou seja, inclusive, na criação de novos produtos. Sim. E é legal porque a gente teve bastante contato com eles, inclusive em fazer testes e teve apoio irrestrito deles. Ou seja, a depender do valor do teste, putz, eles custeavam esse valor, ou parte dele. Eles disponibilizavam pessoas especializadas, né? Engenheiros e tal, e pessoas de produto,
A gente fazia, inclusive, dentro da Vertex, sessões estilo Amazon, ou seja, vamos trabalhar no working backwards, como eles gostam de trabalhar bastante, que é, esquece a apresentação, vamos montar um release do produto já funcionando. E a partir daí, o que eu preciso fazer antes e antes. Exatamente. A gente teve o mesmo tipo de imersão. Você falando disso, dessa experiência que você teve na Vertex, a gente começou a ter esse relacionamento mais próximo com a AWS ano passado. A gente, assim como vocês, toda a nossa infraestrutura das 2 plataformas que nós temos está na AWS, então, da mesma maneira que acredito que tenha acontecido com vocês, eles viram a gente como uma empresa que começou a crescer bastante e, poxa, tem muita usabilidade e aplicabilidade aqui da infraestrutura da AWS como um todo. Então, eu tenho que ajudar esses caras a crescerem, porque quanto mais eles crescerem, mais a infraestrutura da AWS eles estão consumindo. Isso. E, obviamente, é um ganha-ganha para todo mundo. Então, a gente passou a ter um contato muito próximo com o nosso account manager lá. Legal. Ele fez algumas situações com agente de imersão de cultura mesmo, dentro da cultura da AWS. A gente teve a oportunidade de ir para Nova York, a gente teve a oportunidade de ir para Londres, dentro dos centros da AWS nesses lugares, justamente para fazer essa imersão de cultura com partes diferentes da nossa equipe, tanto do Brasil quanto da Europa. Então foi uma coisa bem legal. E é exatamente o que você falou. É como se fosse uma parceria, o qual ele, se precisar, coloca o cara que é especialista naquilo que você precisa para ajudar você a melhorar custo, enfim, escalar teu negócio, fazer o working backwards, desenvolver mecanismos, modelos mentais. Isso. É todo um trabalho legal, né? Isso. E, bom, a AWS e a Vertex estão juntas desde quando a Vertex era realmente uma startup, apenas uma startup, quando nem se falava direito que era uma startup. E o meu momento de trabalho com a AWS foi bem no momento da pandemia, então foi um momento que o e-commerce cresceu muito. Assim, a Vertex, assim como todos os atores dentro desse ecossistema. E foi muito interessante porque ao final deste trabalho, mais ou menos no momento que eu já estava saindo para a The Bakery, a gente estava naquele momento de firmar um outro acordo de parcerias que elevaria este nível. Aí não vou poder falar de cifra, não vou poder falar exatamente o que acontece, mas é um acordo que está em vigência até hoje, mas que foi um dos maiores acordos fechados entre empresas ASVs na AWS da América Latina. Se não me engano, é o segundo maior, só tem um à frente. Foi uma experiência muito gratificante, né? Ver um projeto que já estava andando, na verdade, ele nunca foi só meu, nunca é só de quem é de parcerias. Óbvio. É sempre de todo mundo que está envolvido, mas você vê ele crescendo e tomando uma proporção muito maior do que você poderia imaginar, sabe? De ter pessoas de vendas da AWS no mundo inteiro vendendo Vertex, por exemplo. E, inclusive, ganhando incentivos da AWS por para isso, vender né? Vertex. Então, realmente, é um parceiro que começou a entrar em vários pontos ali. E, enfim, aprendi muito com eles. Nem tudo eu posso trazer para outros tipos de trabalho, porque você precisa entender, né, as diferenças de cada tipo dúvida. De natureza de serviços e pessoas e tudo mais. Mas aprendi muito, né? Dá para se adaptar a muita coisa. De qualquer maneira, você teve que lidar com muitas situações que soma repertório e que não que você vai usar exatamente como você usava na Vertex ou com a AWS, mas parte daquilo vai te servir como você conseguir achar uma solução melhor para uma outra oportunidade com algo que não tem nada a ver com aquilo que você fez. Puxando esse gancho de parcerias e momento que você está hoje dentro da Corebiz, eu acho que tem até um pouco de sinergia com o momento que a gente está vivendo também, porque a gente, há 6 anos atrás, criamos a Blue, a gente veio até 2023 com a Blue e agora a gente está partindo com a BMS, que é o que a gente acredita ser a evolução da Blue. Até que eu comentei brevemente no almoço aquele dia. E a gente pode, de repente, conversar sobre a gente fazer um MVP ou alguma coisa que vocês utilizem a plataforma da BMS para os clientes de vocês, porque é basicamente algo que a gente está trazendo para o mercado, e aqui não é um jabá da plataforma nem nada disso, mas é uma plataforma de tecnologia que a gente desenvolveu justamente para ajudar muitas vezes agências de performance a conseguir ter tudo do ecossistema de uma campanha de mídia num lugar só. E isso, cara, ajuda a salvar muito tempo de custo operacional, porque hoje, quando você opera campanhas de mídia, você entra em inúmeras plataformas diferentes para poder fazer muitas vezes o mesmo target em vários lugares, e em cada um desses lugares você vai levar um tempo gigantesco para construir. Dentro da BMS você faz um único target e naturalmente isso vai para diversas redes de inventário, locais diferentes de uma única vez. Então você tem um alcance maior, você tem um gasto mais inteligente do CPM de maneira transparente. A gente
deixa tudo isso à amostra para você saber se de fato isso está compensando para você ou não. Então, acho que de repente pode ser legal, porque uma das ideias da plataforma é ser white label, então os clientes de vocês não precisam saber que vocês usam BMS, é uma plataforma Corebis. Vai ter o logo de vocês, a cara de vocês, as cores de vocês, e vocês vendem da maneira que vocês quiserem. E ali vai ter, hoje a gente já está com a parte de display pronta, mas vai ter vídeo, vai ter native, vai ter em app, vai ter em tudo. Então é uma coisa que de repente a gente pode conversar um pouco mais pra frente. Com certeza. Já dá pra falar na frente de display, porque a gente já tem parceiros usando, mas legal. Podemos, assim que a gente tiver mais features, já começar a fazer de repente um trabalho legal nessa frente de parceria com vocês. Legal, muito legal esse ponto que você está comentando. Sim, a gente está buscando cada vez mais parceiros que trazem novidades, trazem coisas diferentes. E Corebis também vive um momento específico por conta de ter sido adquirida pela WPP, que é uma das Big Six da publicidade. E hoje estamos dentro de um dos guarda-chuvas da WPP, que é a VML. Dentro da VML tem outras agências também conectadas, cada uma com uma expertise diferente, mas a maioria delas conectadas à publicidade, de uma forma geral. E eu tenho notado, inclusive, uma diferença de abordagem com clientes. Então, se antes a Corebis, por si só, de uma forma mais livre, conversava para vamos implementar o e-commerce, ou então eu tenho como te ajudar com seus serviços para o e-commerce, hoje aumentou essa hoje temos uma maior de ofertas. Exato, porque hoje eu não necessariamente eu preciso ter um serviço dentro da Corebis, mas tem uma agência do grupo que tem, né? Então, cada vez mais estamos trabalhando para projetos olha só que legal, né? Voltamos a falar mais até de uma consultoria, de uma certa maneira. A gente está conversando com uma marca específica e ela precisa de uma ajuda, vamos dizer assim, para criar um produto novo, uma linha nova de produtos. Então, WPP, de uma forma geral, consegue ajudar da ideação, do conceito, dos criativos, da abordagem. Beleza, vamos montar as campanhas então. Beleza, vamos criar um e-commerce para isso então. E beleza, todos os serviços integrados, conectados ali, né? Então, agora a gente consegue ver de ponta a ponta, né? Os pontos são projetos mais interessantes, porque você acaba vendo também, não chega mais um projeto assim, não, é desta forma, tem que ser assim. Então, tá tudo em conversa desde o início. E tanto Corebis mais 2 ou 3 agências do grupo conectadas, interconectadas ali, trabalhando em conjunto. E aí, até por curiosidade, eu acabo muitas vezes fazendo o papel de leigo para poder explicar para a galera, para quem está assistindo a gente, todo esse contexto. Então, antes de vocês serem adquiridos pela WPP, vocês prestavam um tipo de serviço específico que era voltado à integração de e-commerce, criação de plataforma, utilização de plataforma para criação de e-commerce. Isso. Vocês eram especializados criação de sites, nisso. digamos assim, isso. Ainda é a maior especialidade da Corebis. Independente da plataforma. Independente da plataforma. Qualquer coisa, vocês fazem a leitura da demanda do cliente, o parceiro de vocês que tem mais fit com aquilo, e aí vamos por esse caminho. Eu posso dizer que antes, ainda o maior diferencial da Corebis é a qualidade técnica da entrega. O que esse cliente vai receber é algo realmente superior. Que legal. E hoje ainda é isso, só que conectado hoje à WPP, não é apenas o vamos pensar no seu e-commerce, mas tudo que está em volta para poder isso poder ser criado, né? E aí a gente aproveita da expertise de outras agências e todo mundo se conecta ali para entregar o melhor produto possível. Todo mundo aprende junto, cresce junto, tem um pedacinho ali de cada coisa para cada um desenvolver, e é o que você falou, dá para vocês pegarem projetos que antes, muitas vezes, vocês tinham que falar não. Agora vocês fazem parte desse negócio. Ainda existe essa situação de escolha, dependendo da situação, mas é muito também sobre o quanto também podemos ajudar determinado cliente, porque tem esse padrão de qualidade ali. E ele não pode descer, entendeu? Perfeito. Ainda existe esse tipo de escolha, mas não... Sim, a gente consegue hoje ajudar, tipo, marcas que até então, antes, a gente não falava muito sobre e-commerce, sabe? Marcas que estão olhando pelo B2B, por exemplo. Entendi. E... é isso. Tá, então até aqui a gente falou bastante sobre o que você faz hoje, já pincelamos algumas outras oportunidades que você passou também, como The Bakery, como Vtex, mas vamos dar um step back até pra galera entender aonde você chegou e o porquê que eu gosto de contextualizar isso, porque uma das razões que a gente faz isso aqui é que para as pessoas que estão nos assistindo possam criar uma conexão com você. Então, legal, hoje ele é head de parcerias na Corebis, você tem uma posição extremamente relevante dentro de uma das maiores agências do país. Tá, como que você chegou ali? Então, você não nasceu um head de parcerias da Corebis, você passou por diversas coisas e você, especificamente,
passou por muitas coisas diferentes. Você fez uma formação que não tem relação com isso, você já trabalhou no setor farmacêutico, você já teve inúmeras outras experiências que até antes da gente começar a gravação estava comentando sobre, e eu quero que você discorra sobre isso. Você estudou o que você queria, você ia... Poxa, eu tô com 17 anos, vou começar a fazer faculdade, eu quero ser head de parcerias de uma das maiores agências do país. Não foi dessa forma. Na verdade, a minha construção de carreira foi totalmente não linear. Acabei passando por áreas diferentes, como você começou a comentar agora. Acho que antes de mais nada, acho que vale a pena comentar que minha cabeça é um caos. E eu acabo gostando de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu com 17 anos, não imaginava exatamente o que eu queria fazer. Quando eu olhava, FUVEST, caramba, o que eu quero fazer? Putz, eu gostava de arquitetura, gostava de fotografia, gostava de cinema, gostava de jornalismo, gostava de relações internacionais, que foi o que eu acabei seguindo depois. Então, assim... depois lá na frente tudo poderia se conectar, mas naquele momento eu não sabia. Fora que a gente tinha também, não sei se você viu isso, mas eu vi um pouco isso, que é, putz, se eu escolher uma carreira, ela é pra sempre, né? Ela não vai ser tão fácil ficar mudando assim. Quando não, né? Você pode tudo mudar. Está mudando o tempo inteiro e não é só sobre carreira, no caso, né? Tem a frase de um filósofo pequenininha que eu amo, que é: nada é, tudo está. Né? Você não é assim, você está assim. Né? E não importa no que, no pensamento, na ação, enfim. Escolhi relações internacionais porque numa conversa que eu tive com uma pessoa que já tinha feito RI, e que inclusive não estava seguindo um caminho, digamos, o caminho clássico de RI, que é Colégio Rio Branco, que você faz depois... Desculpa, prova do Rio Branco, que você faz depois, para ser diplomata. Terceiro secretário, segundo secretário, enfim. Mas que ele comentou um negócio que me cativou, que é: você se torna especialista em generalidades. Então, um mestre em RI não sabe falar, talvez com a melhor profundidade do mundo, sobre um assunto que saiu numa conversa ali com diretores, enfim. Mas ele vai saber um contexto mínimo para poder trazer um novo, trazer um olhar diferente, enfim, porque ele está sempre conectado com muitas coisas. Dentro da faculdade de RI, você tem muito disso provocado, né, o tempo inteiro. Tem as matérias clássicas, que são as teorias de RI, tem o sistema internacional, você aprende a lidar como um país, pensar como um país, políticas de Estado, políticas de governo. Tem também todo um arcabouço de jurídico que você aprende, direito internacional, como funciona a Comex e tudo mais. Então, muito história, muito política e muito economia. Microeconomia, macroeconomia, e, enfim, mercados, como funcionam, os acordos, enfim. E todos os pontos se conectam ali depois. Com certeza. Né? E aí, enquanto eu estava na faculdade, por um motivo super trivial, que é: preciso pagar a faculdade, vou buscar um estágio. Só que nessa hora, eu estava super aberto, eu fui tentando um monte de coisa ali. E aí me apareceu um estágio na IBM. E fui para a IBM. E eu sabia que até então eu não conseguia ver uma conexão direta com a minha faculdade. A área que você trabalhou na IBM não tinha relação com RI? Não tinha a menor relação com a RI. Tá, ok. Mas o que eu trabalhava, essencialmente, era dentro de uma das, enfim, 1000 estruturas que a IBM tem, né? Para quem não conhece a IBM parece um conjunto de 12, 15 empresas que lá dentro não se conversam, tudo confidencial, mas é tudo para fora IBM. Em uma dessas, né, eu trabalhava com um time que unia, né, todos os indicadores de desempenho da IBM em clientes específicos. Brasil, Latam. Brasil e Latam. Brasil, México e Spanish South America, como se chama lá. E a partir desses dados, em especial também dados financeiros, a gente apresentava isso em formas de reportes, enfim, para executivos. E a partir dali, já com alguns insights, eles definiam qual que seria, então, para onde eles iriam para os próximos meses, ou para o próximo mês, pelo quarter, né? E sempre muito pautado pelo financeiro. Certo. Então, E aí, no caso, é o lado linha a linha mesmo, né? Putz, a expense está muito alta, temos que baixar o over-under, a utilização das pessoas, Aí tem muitos... Eu acabo falando muitos termos de IBM aqui, né? O PTI, enfim. Mas tudo para definir, então, quais são os próximos desafios para equipes de account managers, vou chamar assim, que são as pessoas que estão em campo, que estão em cada um desses clientes, precisam ser dirigidos pela empresa para enfim, né, voltar ao que eles querem.
ali foi de um aprendizado gigantesco. Uhum. Porque eu vivi uma IBM que hoje já está bem diferente, tá? Hoje é uma empresa muito inclusiva, muito mais aberta e maleável. Ela sempre foi referência em diversidade, né? Inclusão. Uhum. Sempre foi muito bom quanto a isso, mas eu entrei naquele mundo anos 90. Quando que você passou eu fiz por lá? em 2012, mas eu trabalhei na Tutóia, a sede da Tutóia. Mas de quando a quando? 2012 e 2013. Foi um período de 1 ano e meio, assim, mais ou menos. Foi o período do estágio. Acredito que a gente estava no mesmo prédio. Porque eu Talvez. também passei 2 anos na IBM na Tutóia. Então, possivelmente estávamos no mesmo prédio e talvez já tenhamos Então, nos você visto. sabe muito bem como que é lá dentro. E eu pude aprender, inclusive, do relacionamento entre as pessoas, entre os níveis hierárquicos lá dentro chamado de bandas. Enfim, eu tive uma excelente líder na época, que eu tenho contato até hoje, e que, né, a gente não tem mais, na real, tanta proximidade porque ela mudou de estado, mas a gente tá sempre trocando ideias. Hoje ela lidera um time gigantesco também dentro do Vagas.com. E aí, muito sobre projeto, aprendi muitas coisas sobre projeto, sem saber que era, né? E aprendi ao se relacionar com as pessoas. Naquele momento, estava na faculdade, eu era uma pessoa muito tímida. Eu não ia para festas da faculdade, por exemplo. Eu não fiz amizades na faculdade. Caramba! E aí, foi quando eu terminei a faculdade que eu notei que putz, eu devia ter dado atenção para isso também. Né? Como assim? Eu deixei tanto de lado. Anos depois, um head de parcerias. Que vai jantar com estranhos. Excelente. Exato. Mas aí eu notei que eu precisava mudar, precisava fazer alguma coisa quanto a isso. E aí, sabe aquele filme do Jim Carrey, Yes Sir? Comecei a ser essa pessoa. Pessoas me convidavam pra coisa, eu falei, eu vou. Vamos lá, vamos testar, vamos ver como é que é, se é diferente, se não é. Mas nisso, fui fazer teatro também, ajuda muito, muito. E nisso fui né, melhorando esse outro lado, né? Tipo, tive amigos que tenho, né? Que estiveram comigo desde a época que eu era tímido, que me ajudaram muito nisso também. E aí, nisso fui me soltando, e aí fui trabalhar com outras coisas, fui para farmacêutica. Na indústria farmacêutica eu trabalhei na Merck. Na Merck tem 2 Mercks, acho que até hoje é assim, né? Tem a Merck Sharp and Dohme e tem a Merck KGaA, que a gente chama, que é a Merck alemã, né? E também eu vi uma transformação acontecendo lá dentro, eu entrei numa empresa muito quadradinha, digamos assim, até que eles fizeram... Olha que eu achei isso super interessante. É uma mudança que aconteceu na marca da empresa. Eles contrataram uma agência na época chamada Future Brand para mudar todo o branding da empresa. E a sacada que eles tiveram é... Quando você olha o mundo pelo microscópio, geralmente são imagens muito fortes, muito coloridas, né? Do que está acontecendo, aquilo é a vida no tempo real. Então, por que toda a farmacêutica, toda branquinha, os médicos e tal, todo mundo olhando pelo microscópio? Então, vamos mudar esse negócio. E aí veio uma mudança que muda na cultura das pessoas, né? Você começou a ver pessoas que não se identificavam mais com aquilo e acabaram indo para outras empresas e outras entrando ali também. Então, os escritórios mudaram, tudo mudou. Então, eu ia falar um lugar mais em cor, né? Branco, começou a ser ultra colorido. Tipo, assim, às vezes você olhando e fala, gente, parece uma loja de brinquedo. Tá. Ultra, hiper, mega colorida, a Mac é assim até hoje. Eu acho isso irado. Essa foi uma mudança gigante que aconteceu no mundo inteiro pra que Mac. quebra até o estigma do que é a coisa, né? Porque quebra o estigma. Pra qualquer pessoa que você parar na rua, como é que você imagina que é um laboratório farmacêutico? Exato. É muito, muito legal. E a Mac trabalha com produtos muito específicos, médicos, remédios, né? E tem toda uma legislação fortíssima que ela precisa seguir, ela e todas as farmacêuticas no mundo, para não cair em problemas como o Netflix mostra de vez em quando, né? Que acontecem de determinadas moléculas que são descobertas e se transformam em novos remédios. E aí tem os propagandistas e toda aquela coisa, né? Para frear, né? Um pouco disso também e a marca se assegurar que ela realmente está ofertando o melhor para o melhor paciente, digamos assim. Não pode ter a venda direta, mas existe também todo um encontro com médicos, né? Isso desde o propagandista que bate na porta do médico até a congressos, a eventos, a própria empresa, né, montar eventos para falar sobre determinado... avanços sobre, né, estudos em determinadas doenças, digamos assim. Esclerose múltipla, algum tipo de câncer específico, todos comumente ligados a um produto que a empresa tem, né?
e buscando sempre referencial acadêmico, né? Então, buscando médicos... aí eu não conheço a hierarquia da medicina para falar melhor, tá? Mas que são super estudados em relação a determinado tipo de especialidade, patologia, enfim, para sempre ir conversar e promover esse encontro, esse ecossistema, essa comunidade. Pronto, essa é a melhor palavra. Curiosidade. Você usou RI dentro da indústria farmacêutica? Mais ou menos, porque lá dentro eu tive contato com algo que eu não tive na RI, que foi o compliance. Tá. Inclusive, fiquei muito amigo das pessoas de compliance lá. Episódios que eu levo até hoje. Vamos dizer que anda junto ali, Anda, né? mas é que foi muito focada para farmacêutica. Uhum. Mas foi legal que lá eu tive que, por exemplo, estudar FCPA, a UKBA, que são aquelas leis de anticorrupção, que não aplica só à farmacêutica, se aplica a todas as indústrias. E eu voltei recentemente a ter contato com isso, depois de muito tempo, dado projetos específicos dentro da Corbis, dentro da WPP, onde a WPP também é uma empresa, por ser multinacional, super regulada, e também regulada por este mesmo Act, né? Então, lá também aconteceu, mas de uma forma muito diferente, tá? Porque, assim, tinha acabado de sair da faculdade, então era uma vaga entry level. Eu era um analista, né? Então, eu fui contratado para trabalhar em um sistema que eu precisava entender muito de compliance. Só que dentro da farmacêutica, acaba virando uma situação assim, compliance é a polícia, ela não dá recomendação, ela fala pode ou não pode, né? E tem times de marketing querendo fazer muitas coisas e os times de compliance querendo barrar muitas coisas. E eu estava no meio do caminho. Então, eu brinco falando que eu aprendi com o tempo ser uma Bela Gil, né? Então, time de marketing, você pode substituir isso aqui por isso aqui. Você vai conseguir ter talvez o mesmo alcance, mas isso aqui, compliance, vai dar bom com compliance. Isso aqui é interessante porque você tinha que saber do problema e não só do problema... O que você poderia substituir, né? E também rolaram testes, tá? Tipo, não sabia Vai isso que de passa. cara. Vai que passa. A gente ia descobrindo ali em conjunto. E muitas vezes também ajudado por compliance, né? E eles também falando o que poderia ser substituível ali. Parece a gente tentando aprovar banner no Google. Por aí. Tal coisa no Criativo não pode, mas você pode fazer isso aqui. Exatamente. Pois é. Eu espero que agora as ferramentas de AI saibam isso muito bem, né? Porque agora elas estão prometendo vários criativos para fazer vários testes A, B, C, D, né? Exato. Para não ter esse tipo de problema. Pois é. Aí, dentro da farmacêutica, eu estava trabalhando muito com isso. Valeu a pena para mim, porque eu fui trabalhar no escritório Latam. Era aqui em São Paulo. Era, sei lá, eu e mais 3 pessoas que eram do Brasil ali. O resto vinha... Ai, meu Deus. Fique em paz, tá tudo certo. Do México a... né? Argentina, Chile, enfim. E aí aprendi espanhol por osmose, né? Depois fui fazer uma viagem para melhorar, né? Para garantir a fluência e tal. E foi muito, muito enriquecedor por esse lado, pelo lado da técnica, pelo que eu fui aprendendo pelo próprio relacionamento ali dentro, com áreas diferentes. Mas eu não queria trabalhar com farmacêutica. Eu sabia que a partir daquele momento, para poder crescer lá dentro, eu teria que ir a campo, eu teria que ir para outras áreas ali que não me agradavam muito pessoalmente. Certo. Aí fui caçar o que fazer. Tá. Fui fazer um curso na Pan-Americana de Design Digital. Eu achei interessante, eu sempre gostei de mexer com imagem, até hoje eu gosto bastante. E ali eu fui ficando mais próximo do mundo da publicidade. Apareceu uma vaga específica num veículo de publicidade, que na época era a AOL, só que não a AOL que vendia, né? Que distribuía CDzinhos nos anos 90. É a mesma, só que não para aquilo, né? A AOL na época era um veículo de publicidade que entregava aquele inventário que é garantido e estava entrando na programática. Certo. Quando foi adquirida pela Verizon e se fundiu com o Yahoo, né? Foi essa AOL que eu entrei e eu lembro que também da minha líder lá, a gente foi muito sincero na conversa da entrevista. Eu lembro de ter feito a pergunta, que eu sabia que ia rolar uma fusão. Em toda fusão pode rolar demissões, pode rolar um monte de coisa. E aí eu trouxe isso à mesa e eu queria saber. E ela falou assim, vou ser bem sincero contigo, eu não sei. Eu falei, eu quero. Vamos lá, porque eu vou aprender algo novo. Sim. Entrei ali sem saber o que é um CPM.
tá? Sem saber de métrica alguma. Certo. Eu aprendi com as pessoas que Você estão sabia lá. mais a parte visual, que era o que você tinha feito no curso lá Exato, que você fez. eu fui ver o lado técnico da coisa. Onde que eu aplico isso, né? Qual a finalidade do que eu faço? Exato, as importâncias das segmentações, do que você vai entregar e onde, dos filtros que você precisa colocar numa campanha, né, até dos formatos de criativos também. E você chegou a operar de fato? Ou você vendia apenas? Você era o seller side ou você também fazia algum tipo de programática? Eu tava no lado do farming. Não tava no lado vendas. Tinha já uma equipe especializada de vendas ali, digamos, account directors, como é o nome que o Yahoo colocava, que eles sim conversavam com as agências, conversavam com os clientes, né, e aí entendiam ali das dores, necessidades e traziam as informações, pensando em um lado de vendas. Aquilo que a AOL e a Yahoo poderiam oferecer que poderia ajudar bastante no que esse cliente está buscando. Eu já estava no lado da operação mesmo. Tá. Então já chegou os criativos e tudo mais, e aí eu fui entender melhor como funcionava esse mundo aí. Então, como eu falei, programática estava entrando lá dentro, né? Então, já tínhamos uma trading desk própria, e aí eu fui aprender com treinamentos internos ali a sopa de letrinhas, que é o mundo da mídia programática, né? As DSPs, as DMPs, né? E por aí vai, né? Lembro de tentar na primeira fala, gente, que papo de maluco. Sim, foi o doido que criou isso. E que cada hora inventa uma nova, né? Eu acho maravilhoso. Exato, toda hora tá mudando. E aí, de lá, depois eu fui trabalhar na Dentsu. Aí eu entrei mesmo na publicidade, fui trabalhar com mídia pra General Motors na época. E foi legal porque eu tinha um conhecimento que era delimitado ao que o universo daquele veículo entregava. E aí depois fui trabalhar para uma empresa que fazia e faz publicidade em todos os canais que você pode imaginar. Sim. A gente trabalhava no lado online da coisa, e aí eu consegui ter... E aí foi quando eu comecei a perceber que os relacionamentos começaram a florescer. As sementes colocadas ali começaram a germinar, porque todas as pessoas que eu trabalhava no lado AOL, né, por situações de vida, carreira e tal, começaram a sair. Foram para outros veículos também, e comecei a encontrar com quase todos eles por conta da General Motors depois. E isso é uma movimentação muito interessante e comum no nosso mercado de marketing digital, né? Você faz um contato com uma pessoa, essa pessoa vai passar por várias empresas que você tem, ela pode estar uma hora no fornecedor, uma hora ela está no publisher, outra hora ela está na trading desk, outra hora ela está na plataforma, cada hora é uma coisa, né? Cada hora é uma coisa diferente, exatamente. E os desafios que a gente recebia também para a GM ali também eram bem amplos, digamos assim. Sempre pensando ou no lado das vendas, funil de vendas direto, envolvendo concessionários, ou então no branding dos carros, dos nameplates, como eles chamavam, acho que chamam ainda assim. Foi um lugar muito completo. E aí eu pude entender melhor como funcionava Google, na época chamado Facebook, o também, né, chamado Twitter, e outros veículos, né, de uma forma geral. E basicamente você fazia parte do time de marketing, publicidade, time de mídia. E você era responsável por montar o planejamento, fazer parte do planejamento, operá-lo também, no sentido de, por exemplo... Vamos dizer que foi um crescimento, tá? Tá. Eu comecei operando, na verdade, ajudando muito mais no relacionamento da agência com o cliente. GM e IBM, inclusive, se parecem um pouco, não sei se posso falar assim, mas enfim, por serem empresas centenárias norte-americanas. Ou seja, os processos não mudam processo e estrutura, muito. Né? É um negócio mais arcaico, vamos dizer assim. As agências tentam se adaptar a esses clientes, né? Para conseguir entregar o melhor possível. Tem coisas que a gente consegue mudar pela cultura, tem coisas que a gente não consegue. Sem dúvida. Então, primeiro, eu estava ajudando muito mais por este lado. Inclusive no financeiro, sabe? Eu estava por aí. E aí eu comecei a operar campanhas. E aí eu comecei a ter um interesse muito crescente no planejamento das campanhas. Tinha uma área de planejamento lá dentro que conseguia traduzir isso, esse querer do cliente para o que de fato, qual que seria a estratégia mais geral, né? Curiosidade, quando você fala que você operava, era frente de mídia em geral. O cara, por exemplo, chegava para você falando, a gente tem $1.000, imagino que seja um pouco mais elevado do que isso, mas... GM, Por exemplo, eu tenho $1.000 e aí você tinha que colocar isso dentro de um Facebook, de um Google, e aí ver os principais KPIs, o quanto você estava rendendo, você era cobrado por isso também, como que funcionava esse mecanismo?
A gente tinha, não era eu sozinho, né? Tinha uma Sim, equipe de claro. mídia. Eu tinha, tipo, coordenador de mídia, gerente de mídia também, a gente atuava tudo em conjunto ali. Aham. Sempre pessoas também, sempre tive muita sorte de estar perto de pessoas maravilhosas. Legal. E eu não tô falando isso só porque eu tô falando no podcast. Eu já falei pra todos eles isso. Porque todos me ensinaram muito enquanto eu estive lá. Até a nossa diretora-geral, na época, que hoje ela tá no Spotify, é uma pessoa maravilhosa que tem contato até hoje. Legal. Né? E, nossa, me ajudou muito. E... sim, vinham esses tipos de demandas, liberamos um orçamento específico, muitas vezes a gente ajudava na construção desse orçamento, né? Dava também o que a gente entendia que poderia ser melhor ali. Aham. E a gente aplicava isso em cada veículo diferente, utilizando as ferramentas desses veículos. Então, dentro do Google Ads, né? Dentro do Meta também, enfim, né? Do Twitter, cada um deles com seus próprios programas. Aham. E eu cheguei aí em treinamentos, fiz lá o blueprint do Facebook, por exemplo, né? Cheguei a mergulhar mesmo nesse lado aí, mas ainda assim muito mais operacional. E eu gostava mais do planejamento. Falei, o que eu posso fazer para melhorar nisso? Fui fazer um curso no Miami Ed School de planejamento. Eu imaginava que ia me entregar uma coisa específica, acabei conhecendo uma outra completamente diferente. Mas foi um curso irado pelo networking, pelos professores que iam lá, que sempre de renome dentro da publicidade. Mas lá eu conheci uma pessoa, que é minha amiga até hoje, que era da Vetex, do e-commerce. E ali eu comecei a... A Vetex tem um escritório aqui na Vila Olímpia, que as pessoas do ecossistema por volta estão lá, né? Porque Eles mesmos chamam de evento, Vetex Hub, né? O hub da Vetex, pra exatamente. unificar a galera. Então, quando eu estava no Miami Ed School, uma vez essa minha amiga bucou uma sala lá dentro. Eu fui e eu fiquei de boca aberta. Falei, caraca, o que é isso? Que interessante, né? E a Vetex já estava crescendo bastante. Começou a ter mais vagas e tudo mais. Onde apareceram umas vagas de parcerias. E aí eu vi que, cara, eu já trabalhei bastante com operação. Não era isso exatamente que eu estava esperando no Miami Ed School. Eu imaginava que ia entrar mais no planejamento. Mas eu também gosto muito de conversar com as pessoas. E eu comecei a conhecer gente de tudo quanto é lado. E aí já se vê uma quebra um pouco do teu perfil também, né? Porque a quebra agora, disso. gosto muito de conversar com pessoas, voltando uns anos pra trás, não gosto de Não pessoas. gosto, exato. Não é que eu não gosto, né? Eu era tímido. Mas sim, esse momento de quebra foi bem forte, sim. Legal, cara. E aí foi numa oportunidade que apareceu lá para trabalhar com uma loja integrada, com um time de parcerias, estava sendo montado ali. Também com um chefe que hoje é um super amigo, ele tá na Alemanha hoje, no momento off, com família e tudo mais. Legal. E foi ele que me deu essa oportunidade para entrar também, porque até então, beleza, eu não trabalhei com parcerias exatamente. Mas foi completamente diferente, porque a Vetex já no estilo startup, com mantras bem definidos, né? Que eles usam, inclusive, até hoje. O que você constrói não é para você, é para a comunidade. Você tem que aprender a confiar nas pessoas para ser confiado. Trust to be trusted, né? E eu consegui entender o porquê que você entrava, por exemplo, nos sites de vagas das empresas e eles colocavam os mantras e tudo mais ali. E você fala, gente, tá, né? No fim das contas, todo mundo quer a mesma coisa, quer dinheiro e tal. Sim, mas tem formas e tem jeitos de ser, né? E tem posturas que são inspiradas nesses lugares. E aí eu comecei a captar aquilo que tá, por exemplo, dentro do site, o que é colocado nos treinamentos, mas aplicar em tudo que você faz lá dentro, né? Que sempre vai ter um respaldo, seja positivo ou negativo, né? E também nessa história de se soltar, a Vetex te desafia muito nesse sentido. A Vetex tem um programa interno com os funcionários chamado Demo Friday. Então, lá, de 5 a 10 minutos, geralmente vai uma pessoa de uma área para contar. Começou para o lado de programação mesmo, eram demonstrações técnicas, e depois foi aberto para a empresa inteira, para áreas diferenciadas mostrarem o que foi feito, ou um projeto que deu certo, ou um projeto que deu errado. Né? E para mim, um dos pontos que foi mais interessantíssimos foi do founder da Vetex, o Mariano, chegar para o time inteiro e falar, galera, hoje eu preciso apresentar aqui um caso que não deu certo. E a minha ideia é de mostrar para todo mundo para que todos nós, em conjunto, consigamos evoluir e não passar por isso. Né? Então, ter esse tipo de abertura lá dentro foi surreal. E eu tive... né, eu estava na loja integrada, depois eu pulei para o time de parcerias da Vetex. E lá, a minha líder na época, a Sandy, ela fazia eu ir pro palco
com uma frequência alta. Tá. Então, no É começo... uma forma de provocar, talvez, Era. né? Porque, digamos que possa ser que hoje, Não, conhecendo foi maravilhoso. você é uma pessoa extremamente desenvolta, você fala muito bem, então talvez ela tenha visto esse potencial em você já naquele momento e falou, bom, só tenho que lapidar. E a melhor maneira de lapidar passa ela pela fez isso experiência. com todo mundo do time, na real. Mas foi assim, ela falava, o nosso trabalho é super legal e ele é pouco visto, a gente precisa fazer com que a própria empresa veja mais também, Aham. né? Porque como tá cada um envolto em seus projetos, é difícil encontrar esses momentos Sem onde realmente dúvida. tá todo mundo. E a Demon Friday era o melhor, né? E ali foi desafiador, porque eu nunca esqueço da minha primeira, que eu fui apresentar antes da pandemia. Então, foi no Hub da Vetex aqui em São Paulo, mas conectado com a galera do Rio, a Vetex é a empresa carioca, Sim. com os outros escritórios. E chega um determinado momento que você sobe no púlpito com um microfone e você começa a apresentar em inglês. Pra galera que tá ali, tá todo mundo te olhando e você vê nas câmerazinhas mais gente te olhando também. Sim. Cara, eu consegui apresentar, deu tudo certo, mas eu ficava com as mãos na mesa, porque se eu soltasse ia parecer que tava tremendo. Aham. Né? E eu nunca esqueço que logo no final, o presidente da Vetex, na época, Rafa Forte, ele tava na apresentação, né? E ele olhou, pra mim, tava sorrindo, ele me fez uma pergunta e eu não entendi na hora, porque eu tava nervoso. Aham. Aí ele repetiu a pergunta, eu respondi da forma como eu achava que era e ficamos tudo bem, falamos depois. Aham. Porque, né, eu acho que deve ter notado que eu tava Ah, bem nervoso. Mas aí acontece, né, cara? aconteceu mais vezes depois, sabe? Isso. E aí isso foi me ajudando a soltar. Eu lembro uma vez a gente teve uma imersão no Rio. E aí teve os times, eles se juntaram, eram times diferentes, a gente tinha que mostrar um e-commerce já funcionando. Certo. E aí também deixei esse lado apresentador me aflorar aí, e eu falei com o time, galera, se quiser, eu apresento. E ali foi outro muito interessante, porque não sei se já foi na Vetex do Rio. A Vetex Não. do Rio parece um Fui no Hub aqui só. palco que parece um ringue, né? A gente chama de comuna. Uhum. Lá é lindo, tá? Tem vista pro Pão de Açúcar e tal, né? É Legal. um lugar muito bonito. E aí tava, tipo, a Vetex inteira ali também pra ver. E ali é um auditório que tem pessoas aqui na tua frente, tem pessoas no alto te vendo também, né? Um auditório e aí, mesmo. atrás, no telão, os founders te olhando também. Eu falei, Jesus, e agora? Ou vai ou vai. Vai ou vai. Só que ao invés do púlpito, eu já decidi fazer uma parada um pouco diferente. Eu catei o microfone e comecei a conversar com todo mundo, fazer aquela, tipo, presença de palco, sabe? Total. Vamos lá, tô num programa aqui, então vamos animar, galera? Sim. Foi isso. Foi loucura também. Mas depois fiquei feliz comigo mesmo por ter conseguido fazer isso, sabe? Foi uma superação, né? Uma superação. E aí, volta e meia, eu me coloco nessas, né? Tipo, me convidaram para um podcast. E estamos aqui. Mas é o primeiro que você faz? Não, já fiz bom. um antes, mas o nervosismo é o mesmo, né? Mais ou menos. E principalmente porque aqui você tá falando sobre você, então ninguém maior no mundo pra saber mais de si do que você mesmo. Exato. E é pra compartilhar a sua história. Exato. Então, nesse momento aqui eu quero trazer algumas perguntas que eu gosto de fazer falando sobre desafios de carreira. Então, olhando para o teu momento desde o começo, você tendo feito RI, depois você saiu da RI, não saiu da RI, né? Você continuou estudando RI, IBM, Sim. farmacêutica, Vetex. Sim. Que tipos de desafios você enfrentou? Ou pelo menos você puder elencar um em cada, tipo como se fosse um case, que você passou e por que você considera que isso foi um desafio pra você? Nossa, tem vários. Imagina. Tem vários. Quando eu fiz RI, todo mundo que faz imagina que vai trabalhar com RI de alguma maneira. Eu fui notar que eu estava utilizando muito da minha faculdade quando eu entrei em parcerias. Como eu tinha comentado logo no início. Mas né? isso foi muitos uma anos construção. depois. Muitos anos depois e com traços de personalidade também evoluindo ali, né? Para eu poder perceber isso. Tá. Eu lembro que um dos maiores assets que quem trabalha com parcerias tem é de ter empatia, saber o que as pessoas sempre querem falar algo. Parte desse princípio. Tô conhecendo uma pessoa nova, vou tentar dar o máximo possível de elementos para fazer com que ela fale mais também. Às vezes por um motivo puramente business, né? Descobrir coisas específicas ali, eu entender o que melhor eu posso melhor ajudar ela. Às vezes essa ajuda não tá comigo, mas tá com minha rede. Fala, pô, você conhece tal pessoa que pode te ajudar nisso. E nisso, se você faz de uma forma
ele não necessariamente está fazendo isso. E aí esse outro lado, o lado pessoal, que é, você não está fazendo isso por venda, você está fazendo isso porque você quer genuinamente ajudar a pessoa. Sim. Né? Enfim, dei essa volta toda para comentar que eu vi o potencial de networking logo no meu primeiro trabalho dentro da Vetex. A Vetex estava próximo de um Vetex Day. Que é um evento anual que a Vetex faz geralmente em abril e junho. E existia uma demanda específica ali. Tipo mês que vem, assim. Tipo mês que vem, exatamente. Para trazer determinadas pessoas para que estejam ali e prestigiem o nosso keynote speaker daquele ano, que era Barack Obama. E a gente estava tentando achar formas diferentes. E aí, em conversas com outras áreas, com a área de parcerias da Vetex, inclusive, foi definido um tipo de trabalho onde a gente tentaria chegar nessas pessoas. Aí eu notei, putz, eu não conheço elas. Vamos dizer assim, tá? Diretores, CEOs de determinadas empresas ali, empresas que estão dentro da target list da Vetex, tá? Não tenho conhecimento de quem são elas, mas eu sei quem conhece. E aí eu trouxe uma outra ideia interna que é, se a gente conseguir convidar esta pessoa e esta pessoa convidar ela, conseguimos o negócio. E de quebra... exatamente. E eu conhecia muito pelo lado, até então, eu tinha trabalhado publicidade. Que eu sei que eles tinham contato direto com essa galera, né? E aí a gente fez todo esse trabalho ali em várias mãos para conseguir costurar esse tipo de acordos. Então virava assim, muitas vezes era Vetex e determinada agência convidam você para o evento, né? E tal. E depois a gente fazia outras atividades com essa galera lá dentro. E que foi feita depois com outros times. Mas esse trabalho foi desafiador pelo tempo. Estava há poucos dias do evento, né? Por toda a pressão que se envolve a criação do Vetex Day. Hoje tem todo um time de eventos... Sempre teve, né? Um time de eventos todo voltado para este especificamente. Porque é um baita de um evento gigantesco que vocês trazem todas as pessoas para São Paulo, né? Exato. E não tem como todas as áreas lá são muito envolvidas quando acontece um Vetex Day. A ponto de ter War Room, sabe? Então tinha essa pressão específica do tempo das coisas e de você conseguir achar realmente as melhores pessoas nos melhores lugares, porque é vivo, né? Então você tem um determinado contato, você imagina que tá trabalhando com tal pessoa, mas não mudou, tá trabalhando com outra, né? Tá fazendo uma outra coisa. Sim. Né? Também tinha isso. Então foi... Vou falar que foi... A palavra não é desgastante, porque eu sempre gostei de conversar com pessoas. Sim. Né? Sempre não, né? Foi adquirido. Mas foi um trabalho que deu um super resultado no final, que eu lembro sempre porque ele tem eu pude notar, entender a força de ter um bom networking. Aí comecei a investir cada vez mais nisso. Semana que vem eu tô indo num evento, eu fui liberado pela Corbis para fazer isso, onde vou encontrar várias pessoas do Brasil, do mundo, que querem falar sobre inovação. De uma forma geral. A inovação dentro do e-commerce, do varejo, mas não só ali. Inovação dentro de cultura, de saúde, de transportes, de tudo. Né? E eu sei que lá é um lugar onde você faz muitas conexões iradas nesse sentido. Não é obviamente, para onde estou trabalhando, mas não é só para lá, é para mim também, né? Como é um evento de 7 dias, o primeiro dia você tá com o seu crachá. Então, eu sou o Danilo, eu sou da Corbis e tal. Ok. É só para se conhecer, né? Eu sou o Danilo e a referência é estou nesse lugar. Esse evento é o South by Southwest. Passa o evento. Passa o evento não, passa os dias. Tem muitas ativações diferentes rolando na cidade inteira. E aí, é muito interessante que você vai conhecendo as pessoas e você vai reencontrando elas. Sim. Nas situações mais pitorescas dentro dessas próprias ativações. Tá? Então, é um negócio que acontece... É um festival de conferências, de música, de filme. Né? Tem um festival que vai rolando no final, ele vai tornando mais um evento de música mesmo. De uma cidade que é super musical, Austin. E aí tem muitos eventos paralelos ocorrendo ali que aproveitam das pessoas que estão lá para as conferências e tudo mais. Fora as marcas que também saem do Brasil, saem de outros países para fazer ativações específicas, porque sabe que tem um público ali específico que ele é interessante, né? Então você reencontra essas pessoas em maneiras completamente diferentes e aí você vive uma coisa única com ela. Que legal. Aí, beleza, eu ainda sou o Danilo da Corbis, mas eu viro o Dan pra essa pessoa, sabe? A gente virou a amizade do SXSW. Eu tenho vários amigos, assim, a forma genuína de você fazer o networking, de fato, né? Isso eu costumo falar. A gente que trabalha com parcerias, com vendas e etc., não é puramente vender.
pode haver um interesse ali, porque tem a entidade que você representa por trás, mas é muito mais sobre se conectar com a pessoa, porque muitas vezes você não tem nada para oferecer para ela como produto do teu negócio. Às vezes não, Só que, cara, você pode ser uma ponte que vai ligar ela a uma necessidade dela e você adquire confiança, constrói relacionamentos longínquos por causa disso. Eu acho isso maravilhoso. Não, muitas vezes não. 100% das vezes deve-se buscar conexões genuínas. E que qualquer coisa que possa surgir de business é uma consequência daquilo que você adquire com a pessoa, né? Exatamente. Tanto que nessas idas a esse evento particularmente, eu acabei conhecendo mais pessoas que também fazem muito isso. E a gente começou a unir forças, né? Criar grupos cada vez maiores ou cada vez mais interessantes, né? Para todas as partes que estão ali. Para sempre termos, tipo, um encontro lá dentro, sabe? Em conjunto. Daí não é ter delegação. Tipo, a NRF, que é um evento muito famoso dentro do e-commerce, do varejo, tem a delegação brasileira e tem as delegações que agências especializadas fazem para fazer visitas específicas, para, enfim, estar junto, trocar com as pessoas que estão ali. O SXSW também tem isso, e também tem uma motivação específica para isso, mas também é muito legal estar livre ali dentro, porque você consegue... você não vai estar só com uma delegação, na verdade você está aberto ali a tudo, a todas, inclusive, né? E a gente brinca que na delegação brasileira todo mundo se encontra no mesmo lugar depois. Né? Que é um bar de duelos de piano chamado Pits. E que todo mundo vai lá em algum momento, né? Então, se você é brasileiro e quer fazer networking com a galera do Brasil, aparece ali, cara, que vai dar certo. Né? Esse ano, inclusive, a gente vai ter uma casa de São Paulo, do governo de São Paulo lá dentro também, porque eles já identificaram o nível de negócios que são feitos ali entre brasileiros com estrangeiros. Né? E justamente por conta desse investimento estrangeiro que pode vir para o Estado, faz sentido estar ali. Né? Assim como tem casas de outros países ali também, assim como tem ações das empresas, né, especificamente. Ou então, não tem necessariamente um espaço físico, mas tem um happy hour criado por uma empresa. Enfim, né? Pode ser tecnologia, pode ser de publicidade, vai muita gente da publicidade. Né? O evento começou a ficar famoso no Brasil por causa da publicidade. Né? Eram agências levando clientes. Aí os clientes começaram a levar seus clientes, né? E aí começou. Aí vai todo mundo agora por conta mesmo. E eu acredito que eu me perdi nessa pergunta. Não, na verdade eu tinha perguntado muito inicialmente sobre desafios, situações que você enfrentou, que você julgava por que isso era um desafio. E aí foi lidando até a gente chegar em você dar um exemplo de chegar numa SXSW que envolve relacionamentos e tudo mais. Mas, enfim, independente da questão de desafios. Uma outra coisa que eu gosto muito de saber é porque eu acho que a gente evolui, mas a gente evolui por referências. Eu acho que uma das principais coisas que nos faz evoluir é ter contato com excelentes pessoas, como você mesmo falou, que boa parte das pessoas com quem você aprendeu, você mantém contato até hoje, são pessoas que você gosta. Quem foi no momento inicial da tua carreira seus maiores heróis? Não precisa ser pessoas que necessariamente você tinha contato, mas alguém que você almejava dentro do mercado, que você queria atuar e que você via como sendo um exemplo de carreira, e hoje? Essa pergunta é ótima. Assim, tem, como comentei, né, várias pessoas que estavam em posições de liderança que me ajudaram muito o tempo inteiro. Até hoje, na Coibis também, determinados líderes que tem ali dentro. O meu chefe direto. Pessoa incrível. Mas no início, eu não tinha necessariamente um referencial de, putz, cara, eu vou seguir, como tem pessoas hoje seguindo o Elon Musk, né? Não tinha exatamente essa pessoa, porque eu ainda estava tentando me encontrar no mundo, digamos assim. Via, né, pessoas, por exemplo, diplomatas famosos e tal, eu achava interessante o trabalho deles, mas eu sabia que eu não ia aplicar isso na minha vida. Ou pelo menos eu não imaginava até aquele momento, né? E a depender do tipo de empresa que eu tô, sempre tem aquele momento do deslumbramento pela área nova, pelo mercado novo que eu tô ali. E aí você acaba conhecendo pessoas que você tem mais como mentores, né? Acho que essa palavra ainda não é correta. É tipo, estou sendo influenciado por determinada pessoa. Até chegar um determinado momento também com mais maturidade, com mais cara de pau, de você chegar e falar com a pessoa. Gosto muito do seu trabalho, eu quero me conectar contigo, eu quero conhecer mais o que você faz e, a depender do que for, chamar para uma mentoria, né? Chamar, convidar a pessoa a ser sua mentora.
Então, não teve essa pessoa específica, mas eu tenho outros casos que vai mais pra vida, assim, que Certo. eu acho que vale muito. Enfim, tipo, vou falar, por exemplo, de uma coisa simplória, tá? Anos 80, no Rio de Janeiro, existia um carinha que ele escrevia muitas frases bonitas nas pontes do rio. A mais famosa, gentileza gera gentileza. Uhum. E que aquilo me marcou muito. O cara já foi, morreu. Eu, infelizmente, não lembro o nome dele. Eu sei que é com D, mas eu não lembro o nome dele. Mas que, inclusive, é referenciado pelos cariocas até hoje. Né? Foi criado um terminal recente aí com o nome Gentileza. E as frases são sempre muito impactantes, sempre incríveis. O cara é meio um profeta, digamos assim, né? Mas essa frasezinha eu sempre levei comigo. Tá. Você tá conversando com alguém, você não sabe o que essa pessoa tá passando. Que ela tá ali na imagem, né? E às vezes ela pode, sem querer, ser rude com você, ou querendo, né, Mike? Pode ser, enfim, né? De formas distintas, diferentes aí, desde o motorista do Uber, a pessoa que você vai fazer negócios, né? Pode ser uma pessoa mais difícil e tal. Mas quando você dá espaço e deixa ela falar mais, você consegue captar mais pontos ali, pontos do que ela gosta, do que ela não gosta. E você consegue ser não só empático, mas gentil, né? Sem dúvida. E aí você conquista a pessoa. Dificilmente você não consegue conquistar a pessoa assim, né? E eu sempre levei isso comigo. A ponto de ter em situações, por exemplo, em amizades, assim, que é o amigo A que não gosta do amigo B, mas eu sou amigo do A e do B, né? E dentro do trabalho também. Tipo, e muitas vezes destravar pessoas para falarmos sobre coisas específicas significa também entender muito do ambiente delas, de onde elas... De como a cabeça dela é formada, vai, digamos Sem assim. dúvida. Que é o tal do se conectar genuinamente com a pessoa. Muitas pessoas, ou talvez a maioria delas, não estão interessadas nisso, né? Elas se mantêm numa superficialidade e acham que porque você precisa daquela pessoa naquele momento, ou de alguma coisa que aquela pessoa pode te entregar, então você cria uma situação a qual você se beneficie daquilo e que geralmente as coisas se dão por meio de troca, então tudo bem, você dá alguma coisa e tem alguma coisa em troca, mas que isso não vai gerar algo longínquo. E que tá tudo bem. Muitas relações são assim e tá ok. Então essa pequena frase, gentileza gera gentileza, eu sempre levei porque costumeiramente quando você é gentil com a pessoa devolve essa gentileza na hora. Se não na hora, depois de um tempo, um dia melhor e tudo mais. Ou então ela lembra de que você a ajudou em um determinado momento e ela pode voltar a te ajudar. Pode ser que não volte, tá? Mas pelo menos a sua parte você fez, você espalhou gentileza. Não, isso é interessante você ter falado isso, porque isso é um dos maiores princípios que eu carrego pra minha vida desde sempre. Até já falei isso em outros podcasts gravados aqui com outras pessoas, que foi uma das coisas que os meus pais me ensinaram desde muito cedo. Independente da situação, sempre haja com gentileza. E é interessante como quando você tá num momento, até que você comentou, a pessoa tá sendo rude comigo, sem querer, ou às vezes porque quer, geralmente a gentileza quebra essas situações. Porque é interessante como as pessoas não sabem reagir à gentileza. E eu acho que o ser humano chegou num momento que ele tá tão robotizado e que as coisas que ele faz tá no automático, que quando você é verdadeiramente gentil, as pessoas não entendem. E eu já tive situações de eu agir com gentileza, porque eu ajo com gentileza em 100% dos momentos da minha vida, e a pessoa parar assim e ficar olhando pra mim e não entender o que tá acontecendo. É engraçado, né, cara? Sim, acontece. E é legal que isso não tem nacionalidade, não tem idioma, não tem país, né? Exato, exatamente. Exatamente. Sensacional. Então, assim, no mundo que tudo está cada vez mais automatizado e que tem inteligências artificiais ajudando para que isso vá mais rápido, quem tem o capital humano vai realmente sempre estar além, estar diferente, vai conseguir captar nuances que ainda máquinas não pegam, né? E é isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Faz. Qual que é o maior achievement da sua vida que você considera até agora? O maior de todos. E por quê? Você vai ter que parar a gravação, vou ter que pensar um pouco. Não tem problema. A gente faz um... Nossa, mãe. Talvez vai ficar redundante, mas eu vou bater de novo na tecla dos relacionamentos. Tá. Alguns amigos que brincam comigo que existe um ditado, uma frase, enfim, que você fala que você consegue atingir qualquer pessoa do mundo em 7 pessoas. No máximo 7 pessoas. E as pessoas brincam comigo e falando, mas com o Dan é com 3. Com 3, com 2, né? Então, o estar sempre aberto e sempre ouvir as pessoas e sempre tentar criar alguma conexão, alguma relação com elas, isso, o que eu tô falando aqui não é necessariamente profissional, pode ir pro
campo pessoal também, Sem dúvida. mano, significa que eu tenho 1 milhão de amigos, tá? Sim, Pra claro. mim, amizade é uma outra coisa, Sim. né? Mas você tem lá pessoas que se ajudam, você cria esse ecossistema grande, pra mim, acho que eu posso dizer que é o melhor achievement que eu tive. E é legal porque ele é imaterial. Eu tava pensando em trazer algo que é mais material. Vem muito da forma como você se relaciona com as pessoas e não pelo que você tem ou pelo que você está no momento, né? Aliás, pelo contrário. Não é pelo que você tem e pelo que você é, mas é pelo que você está se oferecendo no momento. Sim. Né? Pra mim, esse é o maior achievement mesmo, assim. Tipo... Mas, fazendo um paralelo disso que você acabou de falar com a sua vida como um todo, que você entregou até agora, faz sentido. E não é algo... Por exemplo, você falou, não é necessariamente algo material, mas te proporcionou estar onde você tá. Sim. Então, se a gente voltar um pouco na tua história, é você pegar lá o fato de não... querer estar com as pessoas, não que você não gostasse de pessoas, mas você era tímido. E quem é tímido naturalmente evita estar com pessoas. Para você construir uma situação a qual você descubra que hoje talvez o teu maior asset seja justamente as conexões e o relacionamento. Exato. Porque para você ser head de parcerias, que é a principal figura para a criação de parcerias de uma entidade, você precisa ter como maior asset o relacionamento. Total. Então, tudo isso que você falou te proporcionou chegar onde você está agora. Sim. Tanto que agora eu ando buscando mais técnica também. Acabei passando por várias áreas. Beleza, você aprende muita coisa. Eu trago muita técnica para o meu dia a dia. Mas, por exemplo, em determinadas situações que podem ser muito novas, talvez a minha reação para uma decisão não esteja no nível que eu gostaria que estivesse, digamos assim. Então, eu vou começar um MBA. Me matriculei, eu vou começar mês que vem, né? Porque eu entendo que esse MBA, eu vou ter contato com outros líderes também, que também ou estão passando por uma situação parecida, mas tem outras coisas a contribuir, ou com os próprios professores que estão ali, que são de mercado também, que podem contribuir, e que nisso eu vou, inclusive, ser avaliado, porque é um curso superior, né? Mas nessa capacidade de reação, nessa capacidade de ter repertório, ter técnica. Então, tô buscando mais isso para me sentir um profissional, então, mais completo. Porque, beleza, o lado de relacionamentos está super ok. E o que você enxerga que você tem de desafio para tua carreira ainda? Bom, é o que está muito ligado agora ao próprio MBA. Essa parte mais técnica, essa capacidade mais forte de reação aos tempos corretos, digamos assim. Tem coisa que você vai pelo feeling. Tá. E dá certo. Não é nem o caso de ter dado errado, mas às vezes demora um pouco. Eu fico em insegurança. Eu acho que esse é o ponto. Se o que eu estou fazendo realmente é o melhor caminho. Entendi. E eu sempre fiquei com essa questão aberta a vida inteira. Talvez o MBA não vai tirar isso de mim, mas vai ajudar a diminuir. Né? E isso vai me ajudar, imagino eu, a galgar maiores posições. Que era a minha próxima pergunta. Você tem alguma posição que você almeja estar? Alguma ambição que você olhe para frente? Por exemplo, hoje eu sou head de parcerias, mas eu quero ser um CEO, por exemplo. É isso. Eu quero ser um CEO. Excelente. Perfeito. E você tem tempo para isso? Você se colocou uma meta temporal? Você acredita que em X tempo você alcance isso e que... Não coloquei. Tá. Inclusive é uma ótima ideia. Eu poderia colocar. Porque já fiz isso para outras coisas e o mais legal é você ver quando você consegue atingir isso antes, né, da sua meta. Hoje eu tenho 32 anos. Eu gostaria de começar a ter essa experiência antes dos 40. Tá. Vai ser possível, eu não sei. Né? Tem muitas coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu acredito que é possível. Eu também acredito que é 100% possível. E principalmente pelo teu perfil de um cara que estuda, um cara que corre atrás, um cara que gosta de analisar todo o contexto, ver o que te falta para fazer. Se você tem propósito e você faz por onde, a vida entrega. Isso eu asseguro. Entrega. Isso mesmo. Em algum momento. E, bom, falando um pouco de mercado agora. Ok. O que você enxerga que a gente tem de desafio no mercado hoje? No nosso mercado de marketing digital, você acha que... Por exemplo, falta tecnologia? Você acha que a gente não aplica a tecnologia bem? Você acha que a gente tem dificuldade com pessoas? Acho que... Não, tecnologia temos, bastante. E ela só está crescendo, está cada vez mais crescendo. Talvez a gente precisa ter mais cuidado em relação ao criar uma estratégia específica para um cliente. De você não fazer uma salada maluca ali, porque tem muitas novas ferramentas surgindo a cada hora, né? Em especial com AI, né? Eu tenho notado, assim, de uma forma geral,
a importância por bons criativos que tinha ficado em baixa, subir de novo, né? Também com a ajuda da AI você consegue fazer em maior escala e testar novos e tudo mais. Mas o que eu acho mais interessante, que aí não se aplica só ao marketing digital, mas se aplica a todo mundo, beleza, agora a gente tem vou chamar de ferramenta, um conjunto de ferramentas revolucionárias feito pela inteligência artificial, pelo LLM, que estão ajudando e, porventura, matando empregos por aí. E aí, nisso, a gente... A vida imita a arte imita a vida, né? Tipo, a gente se adapta, a sociedade também se adapta a uma resposta que a própria sociedade criou, né? Só que, ao mesmo tempo que a gente está vivendo isso agora, as pessoas estão aprendendo a lidar e tudo mais, assim como lidaram com a internet lá no início, tem uma geração nova. Tem crianças ali que... Elas não sabem o que é uma revista, o que é um jornal, né? Ela tá mexendo com tablet. 100%. Ela já brinca com a Alexa, né? E aí, essas pessoas vão crescer e elas vão trazer novas demandas. Que essa AI não vai estar pronta. Porque ela vai precisar aprender a nova demanda também. Então, ela nunca vai estar à frente. Ela vai ser sempre surreal. Mas ela nunca vai estar à frente por conta disso. Não sei a gente chegar realmente no método de alquimia aí a coisa... Aí, gente, vamos viver nas florestas, porque o mundo agora é deles. Porque, Sim. Né? Eu lembro de uma conversa com uma fotógrafa, que ela era uma roadie. Ela ia pros shows, né? E fazia as fotografias e tal. Veio a pandemia, cortou o trabalho dela, não tava tendo mais show, o que eu vou fazer? E ela começou a fazer artes digitais e vender elas com naqueles grupos tipo OpenSea de NFTs. Uma época que a NFT tava bem alta. E aí ela viu uma outra oportunidade diferenciadaça de trabalho, né? Inclusive ganhando muito mais, né? Então ela deixou o lado de fotografia e começou a trabalhar com isso. E aí veio a AI, criando imagens espetaculares, você pede para né? E aparece ali. Só que ela ainda não se intimidou por conta disso. Pelo contrário, ela começou a utilizar da técnica que ela tinha de fotografia para, ao invés de eu pedir uma foto de uma pessoa com 35 anos de idade, com um microfone na frente e com uma caneca, numa mesa de madeira, ela pedia tudo isso, mas pedia, eu quero na iluminação em tantos %, eu quero na escala de cores tal, eu quero Começou a dar mais elementos detalhes técnicos de fotografia para isso. E ela tinha uma imagem ainda mais ao nível que ela queria, né? Então, ela conseguiu transformar algo que poderia matar ela em algo que vai melhorar o resultado. Ela consegue melhorar muito mais o resultado. Então, isso é um desafio que está indo, não é só no marketing digital, tá para todo mundo, né? Sempre vão aparecer tecnologias novas. E aí tem um lado, quando tudo está mais automatizado, você precisa também investir mais nas relações humanas. E tentar entender e captar cada vez melhor e cada vez mais rapidamente o que realmente a pessoa está querendo, o que aquele cliente está querendo, para você tentar trazer um resultado mais assertivo possível. Você enfrenta esse tipo de dificuldade dentro das parcerias que você busca? Porque eu imagino que assim, venha determinadas demandas de um parceiro, um cliente que vocês já tenham dentro da agência, e aí você olha o portfólio que o mercado tem para te oferecer, daquilo que faz mais sinergia para fazer essa conexão. Você enfrenta esse tipo de situação de problemas de visão para conseguir unificar o que o cliente quer com o que a empresa tem a oferecer e setar a expectativa? Sim. Você pode dar exemplos? Posso. Meu primeiro dia de trabalho na Corebiz, meu chefe, Felipe Macedo, ele olhou para mim e falou: Dan, você está livre para testar. Tá? O que eu mais quero ver são trabalhos seus diferentes, com áreas diferentes e com parceiros diferentes. Vamos ver o que vai dar certo. Eu só não quero ver você parado. Aí eu falei, beleza, então vamos testar. Porque, como eu falei, era uma área nova para a Corebiz. Então, a gente começou a conversar com o mercado inteiro. Então, fui naquela linha de vou fechar novos contratos, fazer novos acordos. Desde um simples acordo de revenue share, ou seja, né, a indicação e ganho bônus por isso. Enfim, coisas mais elaboradas. E ali eu fui entendendo os objetivos de cada parceiro que, sim, vai mudando, né? Por exemplo, dentro do mercado de meios de pagamento, lá é um lugar que fica bem claro. O jogo de War, cada um tá com uma cartinha ali diferente, né? Às vezes, sim, é o concorrente direto, mas aí você consegue entender nuances que um cara consegue atender muito mais um cliente de um tipo, enquanto o outro, que é o concorrente direto, atende um cliente do outro tipo. E você conseguir ter esse mapeamento, aí sim você vira o dono do tabuleiro, né? E eu tava tentando construir isso.
E, sim, volta e meia você se esbarra em situações onde você imaginava que seria de uma forma e sai outra completamente diferente. Uhum. Uma parceria que não gera tantos leads quanto você imaginava. E aí o parceiro, com razão, reclama. Não imaginava que isso ia acontecer, né? E sim, acaba acontecendo isso com frequência, tá? Mas isso é normal e inerente a todo mundo que trabalha com parcerias. Exatamente. É sempre um teste eterno. E aí, daquilo que dá certo, pô, vamos evoluir, vamos à frente. São as iterações que você falou, né? Chegamos até aqui, não deu tão certo. Acredito que você tenha aprendido isso aí com a AWS, né? Iteração é uma palavra que eles usam muito. Muito forte, Então, realmente, fizemos o teste, não deu certo, a gente itera, vamos ver o que tipos de elemento podemos trazer aqui para mudar isso, ou de repente mudar a direção completamente e ver um novo resultado para aquela determinada situação. Isso acontece, como eu comentei agora, com alta frequência. A gente definiu uma meta específica para a área no ano passado, essa meta foi atingida, mas teve muitos erros também, sabe? Uhum. Mas aí também o lado ótimo de estar numa empresa com as pessoas com uma mente mais aberta, entender aqueles erros e vamos iterar, vamos mudar, né? Vamos trabalhar de uma forma diferente. Então, com determinado parceiro, eu tenho que ter um approach diferente. Hoje eu sei muito melhor, e eu falo como Core Biz. Core Biz sabe muito melhor o que ela consegue entregar e o que ela não consegue entregar. Então, não adianta ficar batendo tecla em algo que eu sei que não dá certo. Sim. Vamos pro lado que dá, né? E a gente tá vivendo exatamente esse momento, essa virada de chave. Nesse 1 ano que você tá... Isso dentro de parcerias, tá? Sim. Mas dentro desse 1 ano que você tá onde você tá, fazendo o que você faz, qual que foi o seu maior desafio até agora? As expectativas. Porque até aí, vou falar que tem mais um detalhe, não tem só a expectativa do parceiro. Nem a da Core Biz, mas tem a própria. E, boto energia numa determinada parceria porque eu, Danilo, imagino que vai dar certo. Tá. E não dá. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista. E você tem preceitos para saber coisas do Danilo que uma parceria vai dar certo ou não? Preceitos seriam feelings. Feelings, Alguma, digamos que é um modelo mental que você tem, que é algo do Danilo, que você coloca em prática dentro da sua cabeça e isso... Ou você olhando para uma parceria, para um projeto que você tá, você sabe que isso vai ter índices de sucesso maior ou menor. Quando é uma empresa... Quando eu estou conversando com uma determinada empresa, eu sei que ela é mais aberta ao risco e mais fechada ao risco. Tá. Eu tinha começado a comentar no mundo de meios de pagamento, que é um mercado bem concorrido, né? As pessoas lá vivem numa pressão eterna de aumentar os seus GMVs e com isso aumentam também o revenue que essas empresas possuem, que tem, né? E relevância, importância, e marca e tudo mais. Ali, o tipo de parceria que você faz ali é muito mais cirúrgica. Tá? Um tipo de trabalho que, às vezes, são várias pequenas coisas que, unidas ali, elas trazem realmente um bom plano. E, ao mesmo tempo, eu não posso ferir um princípio de isonomia que a minha própria empresa me obriga a ter. Vou fazer muita coisa com player A, mas, cara, não existe só ele no mercado. Eu preciso fazer com A, com B, com C. Né? Até isso também eu preciso colocar em expectativas quando eu estou conversando com o parceiro, né? E aí, mas voltando ao lado da minha própria expectativa e do feeling, é mais isso, em relação ao quão aberto uma empresa está e quão preparada também ela está para lidar com riscos diferentes e com isso termos ideias novas e fazer coisas novas, sabe? E muitas vezes você nota, quando você visita a empresa, quando você conversa com a pessoa, tá no olho, e você entende o quanto a pessoa também é aberta. Às vezes a empresa não é tanto, mas a pessoa vai mover ali o que tiver na mão dela para poder fazer dar certo, né? E aí, costumeiramente, acaba acontecendo um fato específico ali, mas não é regra, tá? As empresas que são menores costumam ter muito mais liberdade para fazer isso, porque as maiores estão mais reguladas. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes a empresa maior é a famosa conhecida que pode me dar leads também, né? Então, uma outra forma de poder, não vou dizer resolver a situação, mas que pode atenuar esses pontos, é não só trabalhar com uma atividade com um parceiro, mas em uma mesma atividade com 2, 3, em perfis diferentes. Então, é trabalhar, eu como Core Biz, trabalhar com uma empresa que eu sei que ela é menor, ou melhor, ela é grande lá fora, mas está começando no Brasil, digamos assim. Então, mas ela está com mais apetite ao risco. E com uma outra que ela tem menos apetite ao risco, mas ela topa algumas coisas, mas que ela tem
leads que eu quero, sabe? E eu tenho a oferecer para os dois, lado de serviços e lado de leads também. Na triangulação, você harmoniza pontos específicos que talvez numa relação direta não. E aí a expectativa fica mais balanceada também para as 3 partes ou, enfim, 4 partes. E você enfrenta casos de, por exemplo, ter bloqueios frente a ações que você quer tomar dentro do projeto? Por exemplo, você buscou o parceiro certo, é uma demanda que o seu cliente tinha, você buscou o parceiro certo, mas isso barra, por exemplo, na diretoria do teu cliente por alguma situação X. Acontece. E como que você faz para lidar com essa situação? Busca outro parceiro? Existe uma fórmula que você usa para convencer aquela bancada, aquele board que você tomou uma decisão correta em trazer aquele parceiro que faz sentido usar? Eu falo porque eu quero trazer mais casos de uso realistas para as pessoas entenderem a complexidade do que você faz. Sim, acontece. Do meu trabalho, pelo menos pelo primeiro ano na Corbis, ele não foi tão ligado ao cliente. Vou explicar melhor, porque tem outras pessoas olhando para isso, então eu não conheço essas pessoas. Esse ano, acredito que vai mudar um pouco mais, né? Pelo que eu comentei aqui. Então, a gente vai ter mais um contato... Eu vou ter um contato mais próximo de clientes, entender também as necessidades deles. Assim como um time que já está olhando. Então, me aconteceu, sim, situações na Corbis e na Vetex também, de... Putz, cara, você está fazendo um projeto, esse projeto se esbarrou numa burocracia, ou de um parceiro, ou própria, né? Ou de uma área específica que não tem tempo suficiente para, né, startar determinado projeto, ou porque você estava com uma teoria na cabeça que daria tantos leads na certa ação e não chegou nisso, ou você já notou antes que não vai chegar. E aí, substituir parceiro é tricky, é complicado, porque eu estou fazendo uma parceria aqui contigo na Blue. Cara, eu tô vendo que não vai dar certo, eu vou jogar tudo fora e falar com o teu concorrente? Não acho nem justo ir fazer isso, sabe? Posso sim fazer uma outra atividade com esse concorrente depois. Posso, inclusive, utilizar de determinado aprendizado. Mas trocar, enfim, aí vai no princípio que é meu. Não acho nada justo fazer isso, né? Mas abrir os olhos para esse parceiro de que, ó, estamos caminhando ali num negócio que não vai dar bom, e tentar achar essa solução com o parceiro do que mudar, aí sim é muito mais justo. Que entra muito numa questão de fato, parceria e relacionamento, né? Você entender que ambos tinham expectativa no começo de um projeto, no decorrer viu-se que não ia dar exatamente o que todos pensavam em termos da expectativa. Vamos sentar e setar novas expectativas ou mudar a rota para ver se de repente a gente consegue alcançar essa expectativa de uma forma diferente. Sim, aí muito também de... Neste caso, ouvir também do que o parceiro tem a dizer. Às vezes é o contrário, tá? A gente tá acreditando que vai dar certo e o parceiro nota que não. Ou já percebeu por alguma indicadora ali que não vai ser aquele caminho. E também em conversas com esses parceiros falando, podemos mudar de tal forma e tal. E aí, aí como um diplomata, né? Preciso trazer internamente, entender o que é possível de fazer, o que não é possível fazer e voltar, né? Então, isso acontece com alguma frequência. Mais do que eu queria. Tá. A gente é o que você falou. Se você hoje tá numa área que depende muito de um forever testing, não tem como isso ser diferente. Você vai passar por situações que vão dar muito certo, meio certo, um pouco errado ou às vezes muito errado. E ter que estar disposto a iterar e fazer diferente. Transformar em cases ou mudar a rota. É o que vem de um teste. Nunca tem como ser diferente. Exato. Eu tenho algumas outras questões voltadas para também partes muito de construção de profissional. Então, coisas que você julga importantes para, por exemplo, uma pessoa que está assistindo a gente e hoje vê você como um head de parcerias, se ela assistiu até aqui, ela sabe que você não imaginou isso lá no começo, fez uma faculdade que não necessariamente tinha relação com publicidade, e aí nas suas experiências profissionais você foi sendo capaz de enxergar as oportunidades e pivotar. O que você julga que é algo fundamental para um profissional ter um desenvolvimento de carreira? Conversar com todo mundo. A pessoa mais diferente que você viu no determinado recinto, vai falar com ela. Isso aumenta o seu repertório de uma forma incrível. Comentei contigo, fui semana passada num jantar com estranhos, né? Feito por uma empresa que é especializada nisso.
E foi muito legal porque deu errado e deu certo. Porque no dia, no restaurante, tava caótico São Paulo, no restaurante no Itaim. Tava chovendo pra caramba. Então as pessoas acabaram não conseguindo ir pro restaurante. Então eu tava lá, eu consegui chegar, por um milagre, sentado numa mesa. Aí chegou uma pessoa da minha mesa, beleza, começamos a conversar. Tinha em outra mesa mais 2 pessoas, numa outra mesa uma outra pessoa. A gente começou a notar que não ia vir mais ninguém. Vamos juntar todo mundo, ficamos todos numa mesa só. Mas foi legal porque se a ideia do... Aí assim, eu preciso ir mais vezes para entender melhor, né? Mas se a ideia do programa é juntar pessoas que tenham ideais parecidos ou complementares, ali a gente quebrou completamente. A gente juntou 3 mesas. Cada uma ia estar no estilo ali. Eles fazem essa curadoria antes para colocar você sentado com pessoas que são similares ao seu grupo de interesse. Isso. Eu diria que são similares e complementares, tá? Às vezes tem pontos de vista diferentes, mas sabe que não é algo que vai Converge. Converge, exatamente. E ali a gente estava totalmente no risco. Vamos juntar todas as mesas. Porque eles fazem um questionário. Você responde um monte de coisa ali. Sobre sua traços de personalidade, né? E foi irado. Foi muito irado. Eu me sentia dentro de um... Que história é essa, Porchat? Já apresenta esse MVP pra eles, pô. Eu me sentia dentro de que história é essa, Porchat? Cada um tinha uma história surreal pra contar ali. E você aprende muito sobre um universo que não é teu, né? Toda pessoa é um universo à parte, né? E quando você vai e conversa com elas, você abre os olhos pra muita coisa. Sem dúvida. E às vezes é um exercício difícil. Às vezes você não quer. Você tem um ideal na tua cabeça que você não quer mudar ele, né? Mas se você tem essa abertura, você consegue entender nuance, consegue entender o porquê. Você pode não concordar com a pessoa, mas o porquê que ela chegou até aquilo, sabe? Às vezes são coisas que você pode ajudar, coisas que você não pode ajudar, acontece, né? Mas o que abre a cabeça é surreal. A gente não leva nada da Terra, ninguém sabe o que vai acontecer depois, né? Então, trocar experiências com outros que estão na mesma pele que você, digamos assim, que também tem uma vida que também é finita, isso pode te abrir a cabeça para muita coisa. Para mim, o melhor, seria um conselho, né? A dar, é isso. Se desafie e vai atrás de conversar com uma pessoa que é diferente de você, que você sabe na cara que é diferente de você. Ou, beleza, que não necessariamente está ali naquele lugar, vamos dizer, está num evento de e-commerce, está todo mundo respirando a mesma coisa, pelo menos tem um objetivo em comum, né? Que é o e-commerce. Exato. Mas mesmo assim, se você trabalha na empresa de marketing digital, vou conversar com o meio de pagamento, ou com CRM, ou com... O CRM tá próximo, né? Com, sei lá, logística, né? E entender uma outra ponta da história que pro seu business mesmo pode ser elucidador. Você não tem contato direto com aquilo no que você faz, mas o seu cliente tem. Seu cliente tem, exatamente. No lado business da coisa, né? Mas no lado profissional, de crescimento mesmo, você aprende muito. É isso, todo mundo tem uma história incrível pra contar. Todo mundo tem uma história incrível pra contar. Temos que anotar isso, porque isso é muito importante. E as pessoas não dão valor. Você já passou por esse tipo de situação? As pessoas não darem valor? Eu já passei por isso aqui. De eu trazer uma pessoa pra conversar e a pessoa falar pra mim, tá, mas eu não tenho nada pra falar. Eu não julgo que a minha carreira, ou até onde eu cheguei, eu tenho algo relevante pra falar. Né? E eu falo, isso é mentira, porque todo mundo tem uma história pra contar. E rendeu uma conversa de pelo menos 1h30. E é interessante, porque as pessoas, elas... É interessante isso, mas não sei se você já fez esse exercício com você mesmo, de parar pra analisar a sua história até aqui. Sim, o tempo inteiro. Porque tem muita gente que nunca fez isso. Nunca fez isso. E aí quando ele para pra pensar, ele vê, poxa, eu tô num cargo legal, trabalhando numa empresa legal, tenho um conjunto de coisas legais que eu conquistei, mas isso pra ele, como é o dia a dia dele, é o normal. Aí você para, tá, mas você não nasceu assim. O que você fez pra chegar até aqui? E aí a pessoa vai trazendo situações e é legal porque a gente na conversa, você percebe até a reação da pessoa falando sobre aquilo, ela falando, caraca, eu fiz isso, nem me dava conta que eu passei por isso na minha história, né? Exatamente, perfeito. É bizarro, né, cara? Acontece muito. Tem a síndrome do impostor, né? E pra quem é tímido, ou pra quem passa por uma situação específica, num grupo social específico, isso vem forte. Muito forte. Então, como eu comentei no comecinho, né? Minha cabeça é um caos, o impostor tá ali, a síndrome tá ali, né? Sim. Então, muitas vezes eu passo por situações que eu falo... Vão descobrir minha farsa. Né? Do tipo, cara, não, eu não tô preparado pra isso. E às vezes você não tá mesmo, mas só pela coragem que você tem de fazer, já é irado, né? Já demonstra uma aptidão, já demonstra... Pode não dar certo um determinado... a atividade, né, que você quer fazer,
mas você aprende com isso e geralmente as pessoas não ficam zangadas contigo. Né? Porque elas também estão aprendendo junto. Também tem o impostor nelas falando. Exatamente. Pô, ele teve também, pelo menos a coragem, eu não tive. Né? E tem as duas realidades, cara. Tem a pessoa que não vai ficar brava porque entende o contexto, tem a que vai ficar, mas porque naquele momento não teve maturidade suficiente pra entender o que estava acontecendo. E aí depois ela reflete e fala, poxa, aquilo foi legal. Todo mundo que não é legal com você é bravo contigo, isso diz muito mais sobre ela do que você mesmo, né? Concordo plenamente. E, Dan, indo para um caminho final aqui, você nas suas experiências lidou muito com Latam. Hoje Sim. Eu lido com Latam 100% do meu dia, é um desafio constante. Como que você avalia o mercado Latam de marketing digital? Então, eu vou colocar aqui, para ficar um pouco mais clara a pergunta, né? Que a gente tem entidades diferentes nas Américas, né? Falando de culturas para o marketing digital. Então, a gente tem os Estados Unidos, que é o MVP, é o Most Valuable Player, é o que todo mundo olha e fala, quero chegar ali. Sim. Consideramos em proporções que, saindo dali para baixo, o Brasil vem em seguida, e aí a gente olha para a América Latina como um todo, do México até a Argentina. Como que você faz esse paralelo de mercado? Vou falar muito, inclusive, como a gente faz dentro da Corbis. A Corbis tem toda uma área voltada para Latam, né? Só que ali, a gente não está necessariamente olhando o marketing digital, a gente olha o e-commerce, a implementação dos e-commerces. No Brasil, é muito raro hoje você encontrar um cliente que quer criar um e-commerce do zero. Em especial, uma marca grande como a Corbis atende. Em Latam, isso ainda é possível. Então, dentro do mercado de e-commerce, a gente fala que a Latam está alguns anos atrás do Brasil nesse tipo de desenvolvimento de mercado. Quando você vê o mundo de meio de pagamento, é a mesma história. O brasileiro é muito criativo, né? Sim. E isso colocou a gente também alguns anos à frente, e aí eu diria até de Estados Unidos, muitas vezes, sobre determinadas formas e meios de pagar coisas por aí, né? E no marketing digital, acredito que não é diferente nesse sentido de aculturamento das pessoas e que como isso reflete no trabalho delas. Tem startups maravilhosas surgindo por aí, em todos os lugares. Isso me fez lembrar uma vez quando eu fui para a Argentina, faz um ano e meio mais ou menos. Eu fui para um evento da Endeavor. E a Endeavor, por exemplo, enquanto no Brasil a gente tem entidades como o Sebrae, que ajudam muito pequenos microempresários e muitas startups, tem Respira Inovação, aquela ali, e tem a Endeavor também, que também atua um lado de VC forte e tudo mais. A Argentina não tem essa entidade. Então, a Endeavor vai mais forte, né? E é interessantíssimo porque é um país muito desafiador, por motivos que todo mundo sabe, só abrir os jornais e você vê. Não é de hoje, né? Sim. Acho que desde que entendo por gente, a Argentina passa por situação complicada. E especialmente cambial, né? Falando. E faz com que a pessoa precise ser criativa ao extremo, né? Deste evento da Endeavor, que era um evento para startups, de uma forma geral, e tinham ex-startups hoje, grandes empresas falando ali, né? Entre elas Mercado Livre, o tinha na Nube, e eles dando exemplos do que eles passaram no dia a dia. Problemas do tipo, rolou uma variação cambial tão forte que eles perderam todos os desenvolvedores de uma vez. O desenvolvedor é um asset muito alto e caro, né? Se ele perdeu, ele aceita o emprego ali, tchau, né? E aí, o que eles tiveram que fazer para recuperar o negócio, porque senão a empresa ia cair, sabe? Sim. Tem histórias, assim, surreais. O Brasil, graças a Deus, não vive uma situação caótica como de lá. Mas a gente também tem os nossos próprios caos, né? Sim. E regionais, muitas vezes. Sim. E convivemos com problemas que a gente precisa lidar com criatividade o tempo inteiro. Você falou do marketing digital, me fez lembrar dos memes de marketing, né? O brasileiro nasceu no marketing. Sim. E essa diferença, essa capacidade do brasileiro de ser muito criativo em resolver problemas é algo que pode e deve ser cada vez mais trazido para fora, para a Latam, considerando que eu comentei do paralelo do e-commerce que está uns anos atrás. Acabei não comentando, né? A gente tem uma frente de prospecção de clientes muito mais forte no Latam. Tem no Brasil também, mas com um approach completamente diferente. Sim, eu acho que esse é o ponto, sabe? Até o perfil de cliente que vocês buscam deve ser diferente, né? Olha, continuam sendo grandes e-commerces de verticais como, enfim, groceries, como vestuário, Fashion, home appliances, por aí vai. Dessa forma não muda muito, mas às vezes até o nível de conhecimento dessa galera, desse cliente é diferente. Do que você encontra no Brasil. Então tem... Por isso que eu falei, o approach é outro, né? Até evento. A gente faz eventos em Latam
a gente nota a diferença do interesse das pessoas em estar naquele evento, do que elas... Olha, a gente fez um evento na Colômbia que tinha tudo para ser hiper caótico, porque teve greve de taxista no dia. Teve jogo da seleção colombiana no dia, e a gente não se atentou. Mesmo assim, o evento lotou e foi um sucesso. Tudo bem que colocamos um jogo da seleção rolando ali, pra garantir. Estratégia de marketing aí, ó. A Vai gente ter nasce no jogo, marketing, cara. Tipo, pra que você vai enfrentar o trânsito caótico? Vem aqui. Faz negócios e assiste o jogo. Maravilha. Exatamente, né? Claro que teve esse lado, mas a gente notou interesse, inclusive, dos parceiros patrocinadores nesse caso. Uhum. Porque não rolam dentro do e-commerce tantos eventos assim como rola no Brasil. Sim. Né? No Brasil, depois da pandemia, estava todo mundo ávido pro evento. Agora você tem que trazer realmente o diferencial pra pessoa se dignar aí, vou falar bem assim, tá? Uhum. Que às vezes ela tá no outro lado da cidade. Sem dúvida. E virar pra tudo isso, às vezes ela não quer, né? Não tá no melhor dia, não tá no bom dia. Então, é um tipo de aprendizado que você consegue levar pra lá. Mas beleza, falei de e-commerce, falei de eventos e não cheguei a falar do marketing digital especialmente, né? Mas envolve. De qualquer maneira, você tá falando do mercado. Tô falando do mercado de uma forma geral. Uhum. Eu acredito que dos grandes veículos, eles trazem novidades o tempo inteiro. Uhum. E as novidades elas ficam disponíveis quase que ao mesmo tempo para o Brasil e para a Latam. A gente acaba vendo uma adoção muito mais forte no Brasil de início, porque o brasileiro, no geral, é early adopter. Ele gosta de uma novidade e vai testar. Era esse ponto que eu ia ver se ia chegar. Já conheci pessoas dentro do mundo de criptomoedas, por exemplo, que tem 4, 5, 6 carteiras, colocou um pouco de dinheiro em cada uma e tô testando, vamos ver se me dá dinheiro ou não, né? Claro que isso também dá um terreno muito mais fértil para scams, né? Para jogos do tigrinho, para problemas nesse sentido. Eu ia falar um nome e esqueci, não é escândalo, mas acaba sendo, né? Pessoas enganando outras. Sim, né? sim. Porque o brasileiro é muito early adopter. Mas os melhores cases que a gente tem de WhatsApp, né? A utilização maior no mundo é do Brasil, ou se não é a segunda maior. Acho que é isso, segunda maior. Mas a gente tá sempre querendo novidade, sempre buscando novidade. E aí tem o lado cultural também. Aí é injusto falar a América Latina como um bloco só. Uma coisa que eu vi recentemente que eu achei muito irado, que é uma solução que é para publicidade, o problema é que eu não lembro o nome, é uma inteligência artificial também, onde você cria uma campanha, digamos, para a América Latina, em espanhol. E ela te ajuda não só modificando o texto, mas modificando determinados elementos em criativos para que fique melhor e mais aceita no México, ou na Argentina, ou na Colômbia. Porque o idioma é o mesmo. Mas, cara, a cultura é outra, no Brasil, cara. A gente vai pro norte, vai pro nordeste, já tem palavras diferentes, tem sotaques diferentes. Imagina o que é a América Latina nesse sentido, né? E, inclusive, tem um outro mercado onde você pode testar algo mais homogêneo, que é Miami, né? Lá você encontra a América Latina inteira, né? Então, assim, ter esse tipo de cuidado com cada região. Eu acho que até os estilos de negócios também mudam. Eu lembro de histórias de vários amigos que trabalham mais com vendas, comentando sobre como é diferente o approach que você faz com um lead no Brasil e um lead em Latam. Não especificando exatamente o país, mas pessoas que acabaram indo em jantares de família, sabe? E quando ela se viu, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? Não é comum no Brasil isso. Sim. Ou, né, em determinados pontos. Enfim, entender esses tipos de nuances e formas de lidar que também não te atrapalham no dia a dia, que não fira seus princípios e que nem os da empresa que você trabalha. Sem dúvida. Né? E eu vejo que, por exemplo, essa questão cultural ela é muito interessante, porque faz 2 anos que eu estou na frente da iniciativa Latam, e quando eu vejo lá atrás a gente indo para o mercado e a aceitabilidade do mercado hoje já começou a mudar. No início, se a gente está falando que eles têm, vamos dizer, alguns anos de atraso em conhecimentos e etc. em relação a gente, e a gente é um early adopter, a gente tem muita tecnologia, muita coisa acontecendo aqui, além dos esquemas que você falou, então eu vejo que eles nos têm como malandros em determinada situação. Então você vai bater na porta de um argentino, na porta de um colombiano, na porta de um mexicano, de um peruano, e ele fala, poxa, mas o que garante que você não está me passando a perna? Porque você é talvez mais evoluído nesse sentido e você pode ter engrupido algo ali que você vai ganhar em cima de mim. Então, no começo, eu sentia muito isso, deles
terem um pé atrás conosco por acharem que nós estamos oferecendo uma tecnologia que possa lhes passar a perna. Uhum. Hoje eu já vejo que a aceitação é um pouco maior. E é interessante porque com muito custo a gente começou a conseguir parceiros na América Latina. E aí entra uma parte que eu achei muito interessante, que aí é da América como um bloco, tirando o Brasil e a Argentina desse bloco, que é as agências, os e-commerces, eles se falam. Uhum. Então eu fechei um parceiro no Chile, o México sabe que eu fechei um parceiro no Chile. Ah, sim. E aí, olha que interessante, eu comecei a pegar Estão mais amizade próximos. com uma pessoa de vendas de um concorrente da Blue, e ela veio me falar que eles estão tentando entrar no México e eles têm determinada rejeição dentro do México, porque ainda que alguém não rode Blue, fala sobre Blue. Então, por exemplo, eu não vou rodar Uau. você, mas se eu for rodar, eu vou rodar Blue. Entendi. Olha só. Só que é alguém que eu não cheguei ainda efetivamente a conversar. Então é muito interessante de ver essa situação, porque há 2 anos atrás eu batia lá e eu já fiz essa reunião e eu lembro que foi uma coisa que me marcou. O cara da agência com quem eu estava conversando, ele deu um total de 0 atenção para mim no call. Caramba. E isso foi uma falta de respeito gigante. Sim. Porque era só ter falado, não tô interessado. Eu fiquei, 20 minutos tentando criar uma conexão antes de vender. Uhum. E o cara assim, peraí que meu filho tá me chamando. O filho dele vinha, ele brincava com o filho dele com a câmera aberta. Aí o filho dele ia embora, ele, o que você tá falando mesmo? Entendi, tava desatento, né? Na hora. Ele não queria saber. Ele tava cumprindo o protocolo de atender alguém, sabe? Sim. Então assim, eu já tive muitas experiências estranhas nesses 2 anos de América Latina. E hoje é interessante porque eu vejo que eles já têm uma maior aceitação para conversar com a gente. Eles começaram a entender que, legal, é uma solução do Brasil, ok. Mas sendo uma solução do Brasil, eu não quero uma solução do Brasil. Eu vou olhar para dentro do meu país. Peraí, não tem. Então eu tenho uma opção aqui de uma cultura que é um pouco mais perto da cultura que eu tenho. Sim. Escutei inúmeras vezes, mas a gente tem Facebook e Google. Tudo bem, eu sou uma terceira opção que você tem frente a essas duas. Não estou falando para você desligar, continua. E é bom, a gente vai rodar junto. E aí foi uma construção de conhecimento em conjunto. Perfeito. Então, por isso que eu tinha questionado sobre as experiências que você já passou, porque eu vi nesses 2 anos que eu estou à frente lidando com o mercado diretamente, uma mudança de padrão de comportamento para começar a entender que existem coisas legais um pouco mais perto, não necessariamente diretamente da cultura deles, mas um pouco mais perto. Que antes eles não abriam as portas e agora eles já estão mais suscetíveis a olhar para isso. Muito legal, muito legal. Faz todo sentido que eu comentei aqui também. Eu ia só adicionar mais um ponto que, às vezes, o contrário ocorre também, porque, dada uma característica muito específica de um país que ninguém muda, ou porque é governamental, enfim, você acaba conhecendo determinadas empresas que querem ser parceiras com uma solução que, bom, eu sendo no Brasil, falo, nossa, eu acho que eu nunca utilizaria, mas eu não vivo a realidade daquele lugar. Né? Um exemplo muito fácil e rápido. O Brasil tem Pix, né? América Latina não tem ainda, pelo menos, nada parecido. Mas tem uma empresa no México que criou uma forma de pagamentos a prazo como se fosse um cartão, mas não é um cartão. Vai de acordo com... eles fazem uma verificação da pessoa e tudo mais, que é muito parecido ao pagamento de um Pix parcelado dentro de um e-commerce, né? E, além disso, eles ainda criaram com todos os clientes que eles se conectaram ali um marketplace para que esses clientes vendam ali também. Né? Então, uma solução super diferente e criativa, um pouco parecida com o Brasil, no sentido de utilizar o Pix sem ter ele, né? Mas também gerando um tipo de negócio completamente diferente ali. Então, a verdade também é que há oportunidades dos 2 lados. É um caso que no Brasil eu acho que não daria certo, porque já temos Pix. Mas no México dá muito. E podemos ter, inclusive, agora pensando no forma de empresa, posso ter leads incríveis dali. Né? Sem dúvida alguma. E voltando até o ponto de maturidade, a gente está falando, atrasados. Na verdade, não, adaptados a cada cultura, né? E aí tem casos também, mas ainda assim tem... Por exemplo, eu como Core B, sendo da WPP, eu não posso também me relacionar com todo mundo. Sem dúvida. Eu preciso ter um verificador mínimo ali também da empresa. Porque
minha empresa se associando a uma outra e isso vai ao mercado. Se essa empresa amanhã vai falir, vai quebrar ou descobrem que era um golpe, o meu nome tá no meio, né? Não é legal. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, também tem isso. E às vezes eu acabo notando, conversando com determinados clientes, é que é aquele nível de estágio de startup muito no início, que às vezes tem determinadas coisas que... Não vou falar que é o brasileiro que está olhando, mas que eu sou obrigado a olhar, que empresas grandes são obrigadas a olhar e que eles não estão olhando. Lembro que saindo disso, no mundo lá da The Bakery, que eu comentei, imagina, né? Cartão de crédito, falando dessa empresa que emite cartões, não vai olhar o mínimo, vai olhar o máximo, né? O compliance lá é muito forte. E teve todo um trabalho de pré-verificação de antecedentes de founders de cada startup. Uau. E, assim, encontra coisas, viu? Ainda mais no mercado financeiro, mundo financeiro. E aí, a depender da situação, cortada do programa, não continua. Não tem como continuar. Por conta desse outro princípio que é, nesse caso dessa empresa e na maioria delas que trabalham com isso, o maior asset que eu tenho é a minha marca. Se a minha marca for manchada por conta desta outra, eu vou perder valor de mercado instantâneo, né? Então, tem que se ter esse tipo de cuidado também. E eu falo que dentro da APP é a mesma história. Certo, né? Mesma coisa. Então, toda uma verificação de compliance muito forte precisa ser feita com cada novo parceiro com que eu quero fazer, quero fechar um contrato. Tá certo. Inclusive, um outro lado de setar expectativas com eles, porque acaba sendo demorado, né? Todo esse tipo de São duas verificação. entidades E às se vezes... propondo a fazer coisas juntos, né? Tem que ter ali um crivo. Isso. E aí, muitas vezes, eu vejo nas conversas com o pessoal de Latam que pô, mas eu queria que fosse muito mais fácil, eu quero fazer um negócio aqui com você, vamos lá, sabe? A gente se troca, tipo, quase que na base da fala. Não posso. Não funciona assim. Sabe? Sim. Então, não tô falando que não acontece no Brasil, mas eu vejo isso acontecendo muito mais Latam. É como se a startup brasileira estivesse um pouco mais bem mentorada para lidar com isso. E com a grande não tem essa, né? Já sabe como funciona, né? Já sabe como a música anda. Dan, queria agradecer, cara. Obrigado. Você ter aceito vir aqui conversar com a gente, falar sobre a sua história. Eu acho que foi um episódio muito rico para poder aprender sobre muitos detalhes, principalmente sobre questões de parcerias, porque tem muitas pessoas com quem eu converso que o termo parcerias é um pouco nebuloso porque engloba muita coisa. Então, aqui eu tentei da maneira mais lúdica possível, fazendo perguntas até de determinada forma simplórias, mas que eu pudesse tentar explorar áreas diferentes do que você fez ou das suas experiências que você teve. Então, queria agradecer muito pela predisposição em vir participar e pelo tanto que a gente trocou. Muito obrigado. E, claro, te deixar um presente. Mentira, uau, obrigado. Convidado. Adorei. Porque, imagina. O que é? Calma aí. Tá querendo sair aqui não. Pode rasgar, não tem problema não. Ah, maravilhoso. Eu tava quase querendo te pedir a caneca. Que bom que você me deu. Fica em paz, tá vendo? A gente pensa Adorei. em tudo. Como convidado especial, gostei. Justíssimo. Muito obrigado. Para que você possa se lembrar que você teve uma experiência aqui com a gente, exatamente. Muito obrigado. Obrigado mesmo, gente. E é isso, cara. Obrigado de mais uma vez, então, por ter aceito o convite. Acho que a gente tem muita coisa aí para poder trocar. Sim. Você, como eu comentei, é uma das pessoas que em pouco tempo conseguiu ganhar um carisma muito grande comigo e eu espero que a gente consiga ter trocas genuínas por um longo período de tempo, se não pro resto da vida, quem dirá. Porque você é um cara muito querido. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Digo mesmo, né? Você é um cara muito querido. Muita gente conhece. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer vocês que ficaram até o final. Espero que toda essa conversa que nós tivemos tenha somado um pouquinho no conhecimento de vocês. Se somou um pouquinho, já me dou por satisfeito, porque o grande propósito de estarmos aqui é, por meio de experiências, através de pessoas maravilhosas, somar um pouquinho para que vocês tenham mais contato com o que a gente vive e, quem sabe, para que vocês também se desenvolvam e futuramente estejamos aqui conversando ou nos encontremos em algum momento nesse mercado que atuamos. Lembrando que a gente faz as nossas gravações no Blue Space, então se vocês querem ter essa experiência que eu tive de estar aqui com pessoas maravilhosas, com histórias maravilhosas, conhecerem pessoas, ganharem autoridades, não só para vocês como imagem pessoal e profissional, mas para a empresa de vocês também, essa aqui é uma excelente oportunidade para que isso seja construído. E não só isso, se vocês precisam de produção de conteúdo e a infraestrutura para isso acontecer, a gente também tem o estúdio para dispor para vocês e ajudar a tirar esse projeto de vocês do papel. Nosso contato está com o QR Code na tela e na descrição do vídeo, é só procurar a gente que a gente vai atender vocês com o maior carinho. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Dan, mais uma vez. E obrigado ao Pedrão lindo e maravilhoso.